na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. Torcedor, um grande, forte abraço, boa noite! Ele não perdoa, ele marca. Microfones Bandeirantes abertos para falarmos de Campeonato Brasileiro. Quinta rodada, Canindé em São Paulo. 22 graus a temperatura na maior cidade de toda a América Latina, uma das maiores do mundo, a nossa capital paulista. Lá no Canindé, que outrora já pertenceu ao São Paulo Futebol Clube, o tricolor do Morumbi, hoje sem o Morumbi, vai jogar contra a Chapecoense, valendo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Jogão que vamos acompanhar com toda a equipe de Carlos Batista, no FM 85,7, no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Já a bola rola, a CBF marcou o jogo para as 8 da noite na hora esportiva do Brasil, restando, portanto, pouco mais de 21 minutos para a bola rolar. O tricolor que vem de derrota para o Palmeiras por 2-1 na semifinal do Campeonato Paulista, depois de 8 jogos sem perder pelo Brasileirão. E ele que derrotou o Curitiba fora em seu último jogo pelo Campeonato Nacional. A Chape que vem de derrota na final do Catarinense, mesmo vencendo o Barra por 1-0, mas como tomou taca no primeiro jogo por 3-1 no jogo de ida, acabou sendo eliminada. No Brasileirão, o clube também está invicto, assim como o São Paulo. Uma vitória, 2 empates em 3 jogos e sua volta da elite do Campeonato Brasileiro, ela que disputou a Série B do ano passado. O último jogo da Chape pelo Brasileirão foi há mais de um mês, quando também enfrentou o Coxa Branca e empatou por 3-3 na Arena Condá. Jogão que vamos transmitir para você com o timaço de Carlos Batista em nome de Seara. Seara presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Miga Atacado. Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. No Sicredi, você tem muito mais para o seu dinheiro e para você.
O Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Abra sua conta no Sicredi, aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados, acesse aromadeservas.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo, desktop.com.br. E para Logos Materiais Elétricos há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambamba. Tem futebol na Bandeirantes. São Paulo e Chapecoense fazendo o seu aquecimento no estádio do Canindé. A torcida veio, vai enchendo o Canindé, o maior público do São Paulo como mandante no Canindé foi em 91 contra o 15 de Piracicaba pelo Paulistão. 9.000 pessoas. Será que hoje vai dar mais? Será? Vem aí o giro de manchetes da nossa equipe. Destaque do líder do Campeonato Brasileiro. Colorido em vermelho, preto e branco. Vem aí a manchete dele do São Paulo, repórter Bandeirantes. Pedro Piscinalta, alô Pepe, um abraço. Fala Roger Williams, grande abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. O São Paulo em noite de estreia. O técnico Roger Machado assumiu o clube na terça-feira e hoje já tem o primeiro compromisso à frente do tricolor paulista. E é claro, tem a missão de manter o São Paulo invicto no Campeonato Brasileiro e assumir a ponta da tabela. Roger. Tricolor paulista, o São Paulo com o meu xará Roger Machado na estreia. Vem aí agora a Chapecoense, o segundo time do coração de todos nós, querida Chape. O Índio Condal, Verdão Catarinense, 12º com 5 pontos, ainda não perdeu o time da Chape, hein, Pepe? Ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro e o técnico Gilmar Dalpozo tenta superar o vice-campeonato do Campeonato Catarinense. No último domingo, a Chapecoense foi derrotada, na verdade venceu o Barra por 1-0, mas acabou perdendo o título do Campeonato Catarinense e hoje, pelo Campeonato Brasileiro, vai em busca da segunda vitória na competição. Este é o destaque da Chapecoense. Já tem São Paulo e Chape, arbitragem no paranaense Lucas Casagrande. Ele vai comentar esse jogo importante para o São Paulo. Jogão que movimenta a quinta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Vem aí, Carlos Henrique, o bate pesado. Alô, CH, boa noite. Boa noite, Roger. Um grande abraço a todos. O São Paulo é o favorito para vencer a partida. Tem um aspecto, além da Chape, que é um time muito chato de jogar contra, porque o estilo do Gilmar Dalpozo é colocar muita gente no meio campo e muito marcador. Vamos ver como é que vai ser hoje. Mas o aspecto principal é a condição do gramado do Canindé. É verdade, parou de chover momentaneamente, mas a qualidade do gramado não é a mesma do Morumbi. Morumbi inteirão, né? Não agora que está reformando, evidentemente. Então, pelo meio campo que o São Paulo tem de alto toque de bola e de muita rapidez, precisão, a chuva e a condição do gramado podem ser um dificultador aí para o São Paulo vencer a partida. Mas mesmo assim, Roger, eu acredito em vitória tricolor. Tô com você e não abro o CH, já tem o Tricolor Paulista. Galera, Tricolor, vai chegando comigo, vai chegando junto, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, youtube.com/Portal Carlos Batista. Já deixa o joia pra mim, já vai deixando de onde você está nos ouvindo, que eu vou registrar aquele abração pra você com bola rolando. Mas agora é hora do plantão esportivo mais bem informado do Brasil, porque na Bandeirantes o gol sai antes com ele. Edu Pinheiro, alô Eduzaço, um abraço, boa noite. Boa noite, Roger Williams, sensacional suas informações, tava acompanhando, hein? Você pensa que eu não tava, tô ouvindo, o negócio do Canindé, a fundação aí do São Paulo Canindé já foi de São Paulo, maior público do São Paulo no Canindé, outro 15, sensacional, hein? Você pesquisou também, hein? Você vasculha os arquivos dos internautas, né? Olha, é o seguinte, ontem, Brasileirão, aliás, na terça começou, Mirassol 2, São Paulo 2, ontem aqui sim, Atlético Mineiro 1, Inter 0, Bahia e Vitória foi 1-1,
Flamengo 2, Cruzeiro 0, Corinthians 0, Coritiba 2. Os melhores públicos ontem foi no Maracanã, 47 mil, e lá em Salvador, Bahia e Vitória jogam quase todo dia, deu 46 mil. Imagine se jogasse só de vez em quando. E eles decidiram, né? O estadual, o Bahia de virada ficou com o título ontem, mas foi 1-1. Tem bola rolando? Tem bola rolando. Lá no Mangueirão, Remo 0, Fluminense 1. Gol de John Kennedy. 1-0 Fluminense. O Vasco tá jogando com o Parmeirão, tá aqui 15 minutos. Primeiro tempo 0-0. Renato Gaúcho esquentando a sua crina no banco do Vasco, fazendo a estreia. Vamos ver até quando, hein? E 21h30 tem Grêmio e Bragantino. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, sabe o que acontece? Tem jogo pra chuchu na Copa do Brasil, mas tem muito jogo. Tá tudo no começo aí. Eu só destaco o jogo de Madureira e Águia de Marabá. O jogo é lá no Rio de Janeiro, lá no campo do Madureira. E aí, aos 31 minutos de jogo, o Marquinho do Águia de Marabá se machuca. Sabe quem que entra no lugar dele? Gustavo 25. Lembra, Pedrão? Tava conversando de Gustavo 25. Grande Gustavo 25. Entrou Gustavo 25 e ele dá uma assistência para Felipe Pará, que fez o gol do Águia de Marabá. Por enquanto, hein? Madureira 0, Águia 1. Essas e outras estaremos acompanhando. Bom, meus amigos, essa equipe técnica Bandeirantes, Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Bandeirantes. Roger Williams.
Em 9 minutos e 45 segundos tem bola rolando no Canindé, mas na Bandeirantes é hora de ouvirmos em alto e bom som com o repórter Pedro Piscinato a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O tricolor paulista, comandado pela primeira vez por Roger Machado, vai a campo com Rafael, 23 no gol. Lucas Ramon tem a 19 na lateral direita. Dupla de zaga de Alan Franco, 28 e Sabino, 35. E fechando a linha defensiva, o Wendel tem a 18. Meio campo de Danielzinho, 94. Bobadilha, 16. E Marco Antônio com a 8. No ataque, o trio dos sonhos do tricolor paulista. Lucas tem a 7, Luciano camisa número 10 e Caleri com a 9 e também com a faixa de capitão. Repeteco do São Paulo de Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino na zaga e o Wendel na lateral esquerda. Meio campo de Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio e lá na frente Lucas, Luciano e Caleri. À disposição do estreante Roger Machado no banco de reservas tem Coronel, 31, Mike, 42, Rafael Tolói, número 2, Dória com a 4, Arboleda, 5, Nicolas, 56, Luan, 33, Pablo Maia, 29, Cauli, 80, Ferreira, número 11, Tapia, 14 e André Silva, 17. Eu sou verde que se expande, entre os estados tu é sempre um esplendor, nas alegrias e nas horas. A Chapecoense do técnico Gilmar Dalpozo, buscando a segunda vitória neste Brasileirão, vai a campo com Léo Vieira no gol. 3 zagueiros, Vitor Caetano, 25, Bruno Leonardo, capitão, tem a 33 e Eduardo Doma com a 3. Ala pelo lado direito é o Everton com a 26, meio campo de Camilo, 27, Rafael Carvalheira, 29, Jean Carlos, número 20 e pelo lado esquerdo Walter Clar com a 37. Dupla de ataque de Marcinho, número 7 e Bolacier com a 11. Repeteco da Chape de Léo Vieira, 12, Victor Caetano, 25, Bruno Leonardo, 33, Eduardo Doma, número 3, Everton, 26, Camilo, 27, Rafael Carvalheira, 99, Jean Carlos, número 20, Walter Clar, 37, Marcinho, número 7 e Bolacier com a 11. À disposição do Dalpozo no banco de reservas tem Rafael Santos, número 1, João Paulo, número 4, Rafael Thierry, número 15, Bruno Pacheco, 91, David, 19, Igor Meritão, 22, João Vitor, 5, Giovanni Augusto, 10, Enio, 97, Ítalo, 77, Rubens com a 70 e Neto Pessoa, a 18. Arbitragem do jogo. O árbitro também o estreante, Lucas Casagrande, paranaense de 25 anos, apitando pela primeira vez na Série A, que terá como assistente número 1 o Guilherme Dias Camilo e assistente número 2 o Weber Felipe Silva. E o VAR fica a cargo de Paulo Renato Moreira da Silva. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores do São Paulo, amigos da Bandeirantes, o São Paulo é franco favorito para vencer o jogo. Vem numa sequência muito boa, 6 jogos, ganhou 5, é o vice-líder do campeonato. Se ganhar e o Palmeiras continuar empatando, vira líder do campeonato. Tem um meio campo extremamente competente, de toque de bola, influente. O São Paulo está ajeitadinho. Chegou um técnico novo, com outra filosofia, um novo conceito. Mas o Roger é um profissional, Roger Machado, de bastante competência. Não dá para duvidar do trabalho dele, não. Ele tem capacidade. Só não sei se o São Paulo é muito maior do que ele suporta carregar nas suas costas. Vamos ver. Né? Tem que deixar ele trabalhar. Eu acho que ele praticamente coloca o mesmo time que vem jogando, não está inventando absolutamente nada, feijãozinho com arroz, porque está funcionando, né? Esse meio campo do São Paulo eu gosto muito. Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e o Lucas.
faz uma variação ali, ora o Lucas, ora o Luciano. Enfim, hoje a gente vai ver, vai jogar o Caleri, então o Luciano deve flutuar um pouco mais. A zaga é uma zaga firme, Alan Franco e Sabino, esse garoto Sabino é uma grata surpresa. Nas laterais tem Lucas Ramon, né? Muito conhecido aqui do futebol de Campinas, e o Wendel na lateral esquerda, além do Rafael no gol. É um timaço, mas ninguém ganha de véspera, precisa jogar futebol, né? Eu tô vendo a distância, me parece que a condição é pelo menos razoável do gramado no Canindé. Tá chovendo muito em todo o estado de São Paulo. E chuva demais, e se não tem uma qualidade de grama pelo menos aceitável, eu vi algumas partidas de Copa do Brasil, da Portuguesa, do Campeonato Paulista, chovia, o gramado não ficava legal. Vamos ver se o São Paulo se adapta a esse gramado e também se adapta à condição do jogo, porque a Chape tem o meio-campo de muita pegada. Os times do Gilmar Dalpozo têm essa característica. Sem a bola, o time briga demais. É do centroavante ao goleiro, todo mundo, né? Perde, tenta recuperar. Recupera, perde, recupera, perde, perde, recupera. Esse é o lema do professor Gilmar Dalpozo. Mas, Roger, a não ser que aconteça, pelo menos para mim, uma surpresa muito grande, o São Paulo deve conquistar mais 3 pontos no Brasileirão. Valeu, CH. Enquanto o CH falava, os times vieram pro campo, a chuva voltou também. Apertou demais, torcedor correu caçar uma capa para colocar. Jogadores já estão ensopados, arbitragem também. Os mascotinhos do São Paulo também estão igual pinto molhado. Dá uma beleza no gramado do Canindé. Chapecoense com meias, calções verdes, camisas listradas na vertical em verde e branco. Seu goleiro Léo Vieira, camisa 12 com um uniforme azul celeste. São Paulo com uniforme número 1, meias, calções, camisas brancas, as tradicionais, faixas na horizontal em vermelho e preto. O goleiro Rafael, camisa 23 com uniforme cinza. Arbitragem no padrão raiz, preto dos pés à cabeça. Chuva voltou e voltou com força. Hino nacional do Brasil agora no Canindé. E eu quero chamar a atenção para a chuva forte. Temos condição do hino? Vamos de hino então. Mais bonito do mundo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Olha, informa aqui o Éder Traskiner, nosso companheiro. Sistema de som do Canindé anunciou a escalação e os mais aplaudidos, PP, foram os de sempre, né? O Marco Antônio, Lucas, Luciano e o Caleri. Quando foi anunciado o nome do técnico Roger Machado, a reação das arquibancadas foi neutra, sem aplausos ou sem vaias. Mas a gente percebeu aqui na subida do Roger, ele buscou olhar para a arquibancada, agradecer, bater no escudo. O cara já chegou pressionado, hein, PP? Já chegou contra a vontade da torcida e nós sabemos também que essa é a chance da vida do Roger Machado de fazer um trabalho diferente dos últimos trabalhos dele aqui no Brasil. Estreia, noite de estreia do Roger Machado no Canindé e o São Paulo buscando manter a invencibilidade no Brasileirão. Roger. São 14 jogos entre São Paulo e Chapecoense com 4 vitórias o São Paulo, 6 empates e 4 vitórias a Chapecoense, ou seja, equilíbrio máximo e total nesse duelo. Na casa do São Paulo, jogando como mandante, foram 7 jogos,
com 2 vitórias do São Paulo, 4 empates e apenas uma vitória da Chapecoense. Esta é a expectativa hoje, que o São Paulo possa manter esse retrospecto contra o Verdão Catarinense. São Paulo que tem a 5ª melhor média de público do Campeonato Brasileiro até aqui, com 22.787 torcedores em média em 2 jogos como mandante. Lembrando sempre que o São Paulo tá meio nômade, vai mudando de casa, joga aqui, joga acolá, porque o Morumbi quase tá jogou com no vários Brinco de Ouro. Quase jogou. Foi por pouco. É verdade, quase jogou aqui em Campinas o Brinco. São Paulo, portanto, hoje na expectativa de bom público. Deveremos ser perto de 10 mil pessoas e se tivermos é o maior público do São Paulo jogando como mandante no estádio do Canindé. O CH, a chuva tinha parado no momento do aquecimento, mas voltou com gosto agora lá pelos lados do Canindé, nas margens do Rio Tietê. Isso prejudica mais o São Paulo, favorece esse esquema que você falou do Gilmar Dalpozo, hein, CH? O jogo se iguala muito e pela característica do adversário do São Paulo, a chuva vai ser um problema para o São Paulo, com certeza. A não ser que a drenagem seja muito boa e a bola role. Porque se pegar o meio campo de Marcos Antônio, Danielzinho e também o Bobadilha, além do Lucas, é um meio campo muito leve. Então vamos ver como é que o time vai se portar e se adaptar nesse gramado pesado. Espero que as poças não apareçam, Roger. Vamos ver, porque isso atrapalha muito o desempenho aqui dos 2 times nesse jogo que vamos transmitir na Rádio Bandeirantes Campinas. Já vá deixando o seu like aí, quero agradecer aqui meu grande irmão Jonatas. Alô, doutor Jonatas Cardoso, é São Paulino de 4 costados, está lá em São Paulo acompanhando a gente. Será que iremos decolar com o novo técnico, diz ele? A julgar pelo nome, nós vamos ser campeão, segundo ele aqui. Alô, Nalu, um abraço, é outra São Paulina de 4 costados, um abraço pra você também, ao Pedro, é toda essa galera, vamos juntos. Apita o árbitro! A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. Alô, torcedor, 5ª rodada Brasileirão, bola rolando no Canindé em São Paulo e no rádio, na internet, só dá Bandeirantes. Luciano vem, briga por ela, já foi puxada a primeira falta do jogo, 25 segundos de bola rolando, Camilo derrubou o jogador talismã do São Paulo, camisa 10, é falta no campo defensivo para o tricolor bater. Danielzinho bate a bola rasteirinho até o Wendel, levanta no campo defensivo para o Sabino, recolheu o Sabinão na perna esquerda, rolou na perna direita, vai tocar a bola, vai fazer o quê? Ele voltou para a perna canhota, lançou no campo de ataque, buscando o Jonathan Caleri pela ponta esquerda, vai nela, Caleri chega no jogo de corpo, dando um tranco, o capitão Bruno Leonardo metendo essa bola pra fora, e o Caleri também, que quase foi pro fosso do Canindé, hein, Pepe? Duelo de capitões ali, o Bruno Leonardo deu um chega pra lá no argentino Jonathan Caleri, quase que foi parar no fosso do estádio do Canindé. Tá lá, se não é o alambrado, despencava o argentino, caía no buraco ali. Segundo a lenda, o estádio ele tem uma espécie de jardim suspenso, né? E ali no meio tem um trator enterrado. Que fizeram o estádio inteiro, fecharam o anel e esqueceram de tirar o trator de dentro, os portugueses. As lendas do futebol, né? Mas você quer saber qual é a verdade, CH, dessa história do trator? Eu fui atrás para pesquisar. Não é que é um trator inteiro, não. Mas de fato tem a parte da frente da pá, tá enterrada lá mesmo, porque não tinha por onde sair. Aí meteram terra por cima lá e falaram, ora pois, tá tudo bem. Vamos assim mesmo. E tá lá uma parte do trator enterrado, mas não é o trator inteiro. Olha o São Paulo, vem aí Lucas Ramon pela direita, levantou a bola da boca do gol, bateu em cima do Eduardo Doma. Vai voltar o rebote para o time da Chapecoense pelo setor esquerdo, Walter Clar. Por lá, recolhe essa bola, tocou lateralmente a bola para Walter Doma. Tentou voltar com Clar novamente, desvia no jogador do São Paulo, vai para fora, arremesso lateral para Chape bater. Lado esquerdo do campo defensivo, São Paulo ataca a esquerda do seu rádio para o gol da Marginal Tietê nesse primeiro tempo. Consequentemente, a Chape ataca para o gol da direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico. Você em casa, imaginando a Bandeirantes transmitindo para você. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. É Desktop, desktop.com.br, sempre ao seu lado.
Damian Bobadilha dá a bola, Luciano meteu na direita, Lucas Ramon levantou, devolvendo Luciano, pisou na área pela ponta direita, recolheu, chamou para dançar o seu marcador, que é o Marcinho, camisa 7, voltou com o jogador Lucas Ramon, colocou na grande área, a tabela por ali, sobrou Luciano, vai girar pro gol, girou, tentou Danielzinho, afasta dali a zaga da Chapecoense, vem tocando de cabeça, entregando pela ponta direita, Alan Franco levantou forte demais essa bola pelo lado direito do campo, não pegou por lá o Lucas Ramon, cede arremesso lateral para a equipe da Chapecoense, a chuva é forte demais em São Paulo, Pepe. Chove muito na capital paulista e bom número da torcida do tricolor do São Paulo se faz presente nas arquibancadas do Canindé. Muita gente do São Paulo foi acompanhar o tricolor no Canindé. O São Paulo ganha agora o arremesso lateral e tem torcedores da Chape, pelo menos que a TV mostra, são 4, hein, Pepe? São 4, mas em outro momento apareceu o outro ângulo. Tem mais torcedor da Chapecoense presente nesta noite no Canindé. Wendel, vem pelo São Paulo, pela ponta esquerda, rolou essa bola, soltou no Caleri, pelo setor esquerdo, lá vem ele, o argentino, fez o break, puxou na direita, levantou na boca do gol para Lucas Ramon, tira Vitor Caetano, afasta ali, rebote, volta para Caleri, boca do gol, bem o zagueiro para cortar, chegou o capitão Bruno Leonardo, ele expulsa o perigo, é escanteio pro São Paulo, Pepe. E o Caleri desta vez caindo mais pelo lado esquerdo, pela ponta esquerda de ataque do tricolor paulista, foi cortado ali pelo Bruno Leonardo e ele colocou a mão ali na posterior da coxa esquerda. Será que Caleri aguenta até o final da partida? Deu vários piques, né? Tomou porrada já, tudo isso com 4 minutos, tá sentindo o argentino, escanteio cobrado no segundo pau, subiu a zaga do Verdão catarinense para tirar, Danielzinho vem para ficar com ela, vem junto também o Wendel, bola recuada até o goleiro Rafael, recomeça lá atrás o São Paulo, 4,5, primeiro tempo, 0-0, primeiras emoções aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Trabalha pelo setor direito, Alan Franco, argentino, descarrega essa bola com o Lucas Ramon, traz de novo a bola para o argentino, Alan Franco vai se apresentando aqui pelo meio de campo para dominar, Bobadilha vai pedindo também o Danielzinho, tocou para ele, Danielzinho toca essa bola para Sabinão, já rompe a linha demarcatória e vem para frente, ele com as suas trancinhas meteu a bola com o Lucas deixou lateralmente a bola com o Danielzinho, vai fazer a inversão, boa bola com o Lucas Ramon, setor direito do campo, vai se desmarcando, Bobadilha passa pela direita para pediu, recebeu do Danielzinho, tocou a bola de primeira para o Luciano, devolveu com o Danielzinho, meteu no vazio na ponta direita, passe errado, desmanchado o ataque do São Paulo, arremesso lateral para Chape bater, lado esquerdo no campo defensivo, tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 5:20, primeiro tempo, Brasileirão, quinta rodada, Canindé em São Paulo 0, Chape, Edu. Olha, Brasileirão, finalzinho do primeiro tempo lá em Belém, Remo 0, Fluminense 1. Primeiro tempo em São Januário, Vasco e Palmeiras 0-0. E na Copa do Brasil terminou em Madureira 0, Águia de Marabá 1. Tem futebol na Bam. Tem futebol na Bandeirantes e tem programação esportiva de qualidade para você com CH de segunda a sexta, 11h30 da manhã, tem nossa área. Fique ligado, CH, principalmente nas informações dos times de Campinas. Falta para o São Paulo, ponta direita, Danielzinho se prepara para fazer a cobrança. Vai levantar a bola na área do goleiro Léo Vieira, que está preocupado. Partiu a bola, levantou, cascou no primeiro pau, Luciano vem o desvio do ataque do São Paulo à esquerda do gol. Com tranquilidade, Léo Vieira apenas acompanhou, foi pela linha de fundo, Pepe. Um lance esquisito, Luciano dá o primeiro desvio na bola, depois o Lucas também de costas para o gol, pega todo errado ali na bola, ficou fácil, apenas tiro de meta para Léo Vieira. Você já esteve no Canindé, né, Pepe? Estive neste ano. Trabalhou lá, verdade. Estava uma chuva pior que essa. Verdade. Você fez da cabine e estava lá embaixo? Estava lá embaixo, tomei chuva o jogo inteiro. O jogo todo. Vida de repórter não é fácil, mas hoje você está aqui acomodado com os nossos serviços de bordo aqui, os salgadinhos, os quitutes. Tudo isso preparado pelo Gil Kleber. Pelo Gil Kleber, exatamente. O Edu, ele serve o pastelzinho só com o Del Breno Peretti. Não sei se você já provou o pastelzinho do Edu. Tempos atrás já provei, quando eu ficava lá em cima. Então o problema é comigo. Que eu nunca provei o pastel do Edu. É verdade. E a nem gente você sabe que existe uma... Não, nunca, absolutamente. Uma maçãzinha no máximo. A gente sabe que existe uma proteção do Edu Pinheiro, não é?
uma proteção do Edu Pinheiro com relação a Breno Beretta. É verdade. Pepe. É verdade. Olha lá. Oi, Edu. Ó, no intervalo você pega. Olha lá. Vou aí buscar. Muito obrigado. Já pedi pelo iFood, veio rapidinho, Pepe. Valeu, Edu. Aí, ganhamos, hein? É consciência Isso aí, pesada. É isso aí, nós combinamos o jogo É aqui, deu consciência certo. pesada. Muito bem, muito O bem. plano deu certo, né? Vem o São Paulo, Lucas Ramon recebe Alan Franco, vem o tricolor, deixou com Bobadilha, ponta direita, vamos São Paulo, desce o São Paulo, vamos São Paulo, toca essa bola para Danielzinho, recua para Alan Franco, meteu a bola para Sabinão no grande círculo, usa a perna canhota, meteu passe forte à frente para Lucas, ele domina, vai para cima, habilidade, ele tentou a caneta, desarmado pelo jogador adversário, volta para Danielzinho, puxa para dançar, para lá, para cá, empurrou pela ponta esquerda, chegou o Wendel, perna esquerda, levantou, Luciano briga com ele, queria a bola no pontuário e soltou no B, Léo Vieira encaixou firme, fazendo a defesa pela Chape em PP. Luciano sendo Luciano, reclamando muito ali, esperneia, bate os braços e o São Paulo perde a posse de bola novamente. Perdeu e a Chape tem dificuldade para sair. O São Paulo tenta bater a carteira. Caleri vai para cima do jogador da Chapecoense. Consegue um passe. A bola chegou para o meio. Giancarlo Cabeludo tocou pela ponta esquerda. Atenção, vem Chapecoense. Walter Klá por lá. Tem Bobazzi à sua frente. Ele prende a bola demais. Devolve a bola com o Giancarlo. Tá caído o jogador da Chape. Ele deu vantagem. Chegou a Chape pela ponta esquerda. Giancarlo cruzou. Tira por baixo. Bem Sabino. Escorando para Alan Franco. Sai para o jogo. Abre a bola com o Luciano. É empurrado. Falta nele na saída de bola. É falta pro tricolor paulista, Pepe. Falta de Eduardo Doma no Luciano, ainda no campo de defesa do tricolor paulista. Luciano apenas protegeu ali, sofreu a carga. Falta para o São Paulo, 0-0 no Canindé. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontrando Miga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Chamou, falou, Edu. Então, São Januário, 40, primeiro tempo, gol do Palmeiras, Flaco Lopes. Palmeiras 1-0, Palmeiras líder com 13 pontos. E o Vasco último com 1. Olha o pepino do Renato Gaúcho. Olha o pepino do Renato Gaúcho, é? Esse aí é o Edu trazendo as informações e as estatísticas do plantão esportivo mais bem informado no Brasil. Dominou Bobadilha, vem São Paulo, bolão. Lucas Ramon entrou, bateu cruzado, tira dali, afasta Bruno Venâncio, voltou, rebote na sobra, o tiro pra fora. Pega mal o paraguaio. Essa bola aí caiu na pista expressa da Marginal, hein, Pepe? Certamente acertou algum carro que passava ali na Marginal Tietê. Pegou muito mal o Dan Bobadilha. Tiro de meta para a Chape. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 10:26, primeiro tempo. Brasileiraço aqui na Bandeirantes, quinta rodada, Canindé 0, São Paulo 0, Chapecoense do Pinheiro. Já no segundo tempo lá em Belém, Remo 0, Fluminense, o gol do John Kennedy. E 21h30 tem Grêmio e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Giancarlo traz a Chape, cruzou, a bola bateu no seu adversário, voltou aqui pelo setor esquerdo, Camilo levantou, tira de cabeça a zaga tricolor, a bola sobrou reboteada pelo setor direito, Everton, lateral direito dos caras, vai bater, bateu, levantou, a bola bateu em cima do Wendel, sobrou uma grande área, atenção pelo setor esquerdo, Walter Klá meteu de novo pra direita, Everton, bateu em cima do zagueiro, voltou pra ele, a Chape vem na pressão, olha o Idio Condá aí, tenta Everton dar uma canetinha para cima do Danielzinho, pressiona o Danielzinho, chega também pra junto dele ali, a presença do Alan Franco, os dois pra cima do jogador do São Paulo, era o Marcos Antônio quem chegou por último. E também o Wendel, ele pegou a bola saindo, é isso, Pepe? Ele deu falta porque no momento em que o camisa 26 Everton caiu no chão, ele achava que receberia a falta e agarrou a bola. O assistente número 2, Weber Felipe Silva, mas assinalou falta para o São Paulo que o goleiro Rafael vai cobrar. Aliás, hoje a arbitragem de novo, aquela miscelânea que nós gostamos, Brasil, país de todos, né? Então o árbitro é do Paraná, o assistente 1 é mineiro, o assistente 2 é do Paraná. Aí depois foram buscar a quarta árbitra, a Rejane, linda a Rejane, cearense. O VAR é do Rio. E o VAR é do Rio de Janeiro. Uma diversidade. Claro, vai ficar aquela coisa linda, maravilhosa. Bate na bola, Rafael cobrando a falta pelo São Paulo, levanta pelo setor esquerdo, bate mal demais. Bola pela linha de lado, lateral. Campo defensivo para a equipe da Chapecoense bater. Vai tomando distância Vitor Caetano, zagueiro dessa linha do 3-5-2. É o zagueiro que joga pelo setor direito. E aí, CH e o jogo, 12 minutos, como começa no Oswaldo Teixeira Duarte. Dentro do previsível, São Paulo tem mais posse de bola
mas tem uma dificuldade muito grande pela condição do gramado. O São Paulo é um time leve. Está tentando se adaptar, mas por enquanto está tendo dificuldade. Está um pouco melhor que a Chape, mas não merece ainda fazer 1-0. 20 graus em São Paulo, vem a Chape, dominou, não, Bolazzi, a bola chegou para ele, se atrapalhou. Olhando o copo meio cheio, poderão dizer que foi um corta-luz, mas não. Insiste a Chape, vem pelo setor esquerdo, Walter Claro levantou, passe atrapalha o zagueiro do São Paulo. O Wendel dá de peito, cedendo o escanteio na faixa para a equipe da Chapecoense, Pepe. O Wendel ali com perigo, viu o Rafael Carvalheira se aproximando por trás, tirou do jeito que dava ali, uma peitada à la futevôlei, primeiro escanteio para a Chape, lado esquerdo de ataque. Guarda-chuva aberto aí, Rafael. Primeiro escanteio para Chapecoense, o segundo no jogo. Lá vem Jean Carlos por baixo. Lucas Moura vem para tirar dali. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19-3273-3760 em Campinas. Lateral para o São Paulo. Vai Luciano para a cobrança no campo defensivo. Ele meteu uma água oxigenada turbinada na cabeça dessa vez, hein, Pepe? Nevou demais ali, hein? Tá estiloso, Luciano. Ali a Alpes Suíços. Rapaz, um platinado praticamente. Bola levantada para a equipe do São Paulo no campo de ataque. Vem Eduardo Doma. Tira o perigo dali. Arremesso lateral. Próprio Luciano com seu cabelo parecendo Eva Vilma. Ele cobra o arremesso lateral curtinho. Já levanta a bola pelo meio. Danielzinho vai tocar pela ponta direita. Vem com Lucas Ramon. Devolveu a Danielzinho na rixa divisória do campo. Ele mete a bola um pouquinho mais atrás para Marcos Antônio. Marcos Antônio de primeira. Bola atrás com o Sabinão. Sabino vem tocando passe curto com Damian Bobadilha. O São Paulo troca passes no campo ofensivo. Estreia do Roger Machado. Depois uma demissão contestada de Hernan Crespo, argentino voltou para Buenos Aires, está lá tomando o seu belo Cabernet Sauvignon, ouvindo a Bandeirantes com certeza, porque ele tem bom gosto acima de tudo. Bola rolada aqui pelo meio para Marcos Antônio, empurra no grande círculo, soltando a bola para Sabino, perna canhota para ele, tocar pelo setor esquerdo para o Bendo, empurra, curtinha a bola para Lucas Moura, volta com Menda, tudo isso no campo de ataque, empurrou a bola agora para a frente, tocando Marcos Antônio de primeira pelo setor esquerdo do campo, Bobadilha chegou levantando lá no segundo pau, cortou de cabeça, Eduardo Doma tirou dali, o rebote ficou com o congolês Bolazier, que recebe a falta. Pepe. Falta do Sabino, camisa número 35 da equipe do São Paulo. O Bolazier pensava em armar o contra-ataque, foi derrubado pelo Sabino. Falta para a Chape. Yannick Bolazier, congolês. É mole ou que mais? Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Tempo, passa a bola, rola, Bandeirantes marca 15. Do eletrônico do Elton Grimaldi, hoje na mesa de som você confere comigo com Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber colocando você dentro do estádio do Canindé, 15:40. Primeiro tempo. 0 São Paulo, 0 Chapecoense, Edu. Olha, 47, primeiro tempo, São Januário, Vasco 0, Palmeiras 1, gol do Flaco Lopes. Segundo tempo lá em Belém, Remo 0, Fluminense 1, gol do John Kennedy. 20h30 tem Grêmio e Bragantino. Bandeirantes. Marcos Antônio pelo São Paulo, domina pela direita, esse é o timaço Bandeirantes do Carlos Batista, erra o passe Marcos Antônio. E aí, recuperação da Chape, parte para o campo de ataque, lançamento sempre a bola buscando o Bolazier. Agora se antecipa na marcação, vem o Sabino para tirar a bola, sobrou com o Luciano como se fosse meia, via aqui atrás, busca a bola, soltando para Lucas Moura, enfiou pelo setor esquerdo do campo, o Wendel fez um break, tocou para Danielzinho, chuteiras amarelas para ele, outro break, rolou para Marcos Antônio, procurou a quem tocar, não tem, voltou com o Danielzinho, mete pela ponta esquerda para Lucas à frente com a presença do Caleri, voltou com o Danielzinho, tocou para Lucas Moura, levantou para Luciano, desviou de cabeça, defende Léo Vieira, já estava parado o jogo, marcado impedimento. Não estava valendo mais nada, o assistente número 2, o Weber Felipe Silva, paranaense de 37 anos, já havia levantado o instrumento. O Luciano estava impedido. Linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos, os lares brasileiros encontram no Miga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. 71% de posse para o São Paulo contra, obviamente, 29% da Chapecoense.
E agora vê o seu lateral esquerdo perder a bola, vem de ladrão, roubando o Caleri, rolou na boca do gol para Marcos Antônio, rasga, põe para fora, arremesso, escanteio, aliás, escanteio pro São Paulo, a pressão é do São Paulo no começo do jogo, Pepe. Foi o volante Camilo quem chegou cortando a chance perigosa do São Paulo após boa roubada de bola do Caleri, procurava ali o Marcos Antônio, o Camilo chegou cortando, escanteio para o tricolor, lado esquerdo de ataque. Terceiro escanteio do jogo, segundo para o São Paulo. Gol da Marginal Tietê, perto da Dragões, partiu, levantou a média altura, facilitou para tirar a zaga do Verdão Catarinense, mas o rebote volta pelo setor esquerdo do campo, o chute acontece, um cruzamento aqui da ponta esquerda, subiu a zaga da Chape para tirar, insiste, Sabinão, mete a perna canhota na bola e tira, colocando para fora, quase pega no santo ali, no mascote do São Paulo, quase pega na ambulância, ela vai para fora, Caleri reclama demais com o Sabino e com razão, a bola tem que chegar com mais qualidade, o São Paulo dá chutões. Se rebaixa ao nível da Chape em alguns momentos. 0-0 o jogo, 18-20. São 2 chutes de cada time. 2 escanteios para o São Paulo, 1 para a Chape. 4 faltas fez a Chape, 2 fez o São Paulo. O tricolor trocou 111 passes, trocou 43 passes a Chapecoense. Números do jogo para você em nome de Seara. Há mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original Seara. Encontre no Mica Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Pai, estou impressionado com a quantidade d'água. E aquilo que você falou, CH, esperança que não viessem as poças, elas por enquanto não vêm, mas é uma chuva que não para, é torrencial e o jogo come do mesmo jeito, hein, CH? Exatamente, a gente torce para que as poças não cheguem, não aconteçam, não formem, mas é inevitável. Com essa quantidade de chuva, por melhor que o gramado seja, que a drenagem seja, é muito difícil. Perceba que o São Paulo consegue criar alguma coisinha quando cai no pé do Luciano, quando cai no pé do Lucas Moura. O restante se atrapalha muito com essa condição de gramado, que é natural, absolutamente, atrapalha os dois. Mas, efetivamente, o São Paulo, se tivesse um gramado com melhores condições, com certeza estaria jogando melhor. Jean Carlos briga por ela na ponta esquerda para a equipe da Chapecoense, ganha o lateral do São Paulo, Lucas Ramon já rola para Sabino, mete a canhota, tira por baixo o rasteiro, vai dar a bola de presente, é isso que ele faz, deu de presente a bola para o Vitor Caetano, já rolou pela direita, a Chape vem agora insistindo, vem no carrinho por baixo, Wendel levantou o seu adversário, Bandeira que marcou só arremesso lateral, na marca de 20 minutos, lateral para a Chape cobrar e um carrinho num campo molhado. Vira quase um golpe de artes marciais, Pepe. E o jogador da equipe da Chapecoense ali, o Everton, melhor dizendo, teve que levantar, porque senão o Wendel ia levar ele com bola e tudo. Lateral, ponta direita, Everton toma licença para fazer a cobrança, é um latereio, vai para a cobrança, isso que ele faz, latereio, levantou, bola pingou, vem Sabinão, esse Sabino, cara, é uma figura. Ele chifrou a bola para baixo, quando viu não dava mais para tirar, deu um escanteio, aquele famoso escanteio no Vasco, na faixa, na Ponte Preta, hein, Pepe? Esquisito que a bola estava na altura da perna dele, ele abaixou para cabecear, acabou se embananando todo. Quarto escanteio do jogo, segundo para a Chape. Ah, não tem cacuete, né, para jogar no São Paulo, não, né? Não é do ramo, não, né? Eu sempre achei, não, ele pode jogar numa Chape, né, na Portuguesa, que é a dona do Canindé, mas nunca achei que ele tinha bola para jogar no São Paulo. Daqui a pouco o CH pode falar sobre isso também, porque aqui é escanteio para a equipe visitante. Vai a Chape para a cobrança do escanteio, você ligado no futebol da Bandeirantes. Partiu, levantou o Jean Carlos, bola vem fraca, ela caiu na pequena área, Caleri tentou tirar, não conseguiu, voltou o Jean Carlos, ajeitou, se ninguém tirar ele vai chutar. Rolou bolão na entrada da grande área, vai chutar pro gol, chutou o zagueirão Eduardo Doma, rasga Luciano! Mete pra fora, esse se joga em tudo, é novo escanteio, terceiro pra Chape, o quinto no jogo, Pepe. Dando a vida o Luciano ali, defendendo a zaga, deu um carrinho impedindo a tentativa de cruzamento do Eduardo Doma e que belo passe do Jean Carlos, né? Grande jogador e é ele quem se prepara para fazer a cobrança de perna esquerda. Camisa 20 no coçado, vai ele de novo, atenção redobrada do Rafael com essa bola molhada, confusão na grande área, Jean Carlos perto da canhota, levantou no primeiro pau, Lucas Moura vem para tirar, cedendo arremesso lateral para a equipe da Chape que permanece no campo de ataque. O CH, o Sabino tem condição para envergar essa camisa tricampeã do mundo, hein, CH? Olha, evidentemente que o São Paulo já teve grandes zagueiros, né?
Mas eu discordo um pouco dos amigos. Eu acho que ele tem bola. Hoje ele não está jogando bem, é verdade. Mas eu, como jogo cartola, você sabe disso, eu acompanho a média de todos os jogadores da Série A e o Sabino tem ido muito bem nas primeiras partidas do São Paulo no Brasileirão. Agora, hoje, realmente, os amigos têm razão, não está tão bem. Este o Carlos Henrique, o bate pesado. Já passamos a metade do primeiro tempo. 22:30, 0-0 São Paulo e Chapecoense. Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Conta com Sicredi. Luciano dá um cabeçaço na bola, ela vai pra fora, arremesso lateral para a equipe da Chape bater. Nesse momento a Chape vai dando uma equilibrada em posse, agora tem 32%, vai ficando mais no seu campo de ataque. 0-0 o jogo, São Paulo que vem de derrota para o Palmeiras por 2-1. O Palmeiras derrubou não só o São Paulo na semifinal do Paulista, como também o técnico Hernan Crespo, que vinha de 8 jogos sem perder pelo Campeonato Brasileiro. E o São Paulo que derrotou o Curitiba antes desse jogo acontecer. Derrotou o Curitiba fora de casa. Mas a derrota para o Palmeiras foi crucial e também a situação financeira, né? O Roger com certeza deve ganhar o quê, Pepe? 1/3 do que ganha, o que ganhava o argentino. Somando todas as comissões, o Crespo ganhava R$1 milhão, mas juntamente com a comissão chegava a R$1,5 milhão. Toda a comissão do Roger Machado, R$700 mil. É, você tá vendo? 2 meses de Roger Machado ainda não paga a comissão técnica inteira do Crespo no São Paulo por um mês. Precisavam tomar vinhos caros, né? Por isso esse valor. Ah, e a Argentina tem vinhos maravilhosos. E quem entende de vinho tá aqui com a gente na transmissão hoje. Ali tem várias regiões produtoras top, né, CH? Você tem ali... Sem dúvida. Mendoza, então, é o que puxa a fila, né, na Argentina. Ah, sem dúvida é a principal. Você falou de Cabernet Sauvignon, que também tem muita qualidade, o vinho argentino, mas o Malbec é o carro-chefe. É o carro-chefe deles lá. O Cabernet Sauvignon é o carro-chefe do Chile, né? E o Malbec é o carro-chefe da Argentina. Esse é o CH, ele entende tudo de futebol e tá passando a ser um especialista de vinho também. Eu adoro acompanhar o CH nas redes falando de vinho. É sensacional. Quase 25, sensacional esse passe também do Luciano para o Danielzinho. Ele recolhe a bola, soltou aqui na cabeça do grande círculo, voltando para o Luciano. Evita a presença do Bolazzi, devolve a bola tocando pelo setor esquerdo do campo. O próprio Danielzinho rolou a bola para Marcos Antônio. Vamos, São Paulo! 25 minutos. Opa, uma poça apareceu ali, quase atrapalhou o São Paulo. Danielzinho mete a bola pelo lado esquerdo do campo. O Wendel devolvendo a bola com o Danielzinho. Vai girando a bola, o time do São Paulo. Voltando aqui atrás agora com o zagueiro. Tempo passa, a bola rola. Bandeirantes marca. 25:25, primeiro tempo. No Canindé, em São Paulo 0 Chapecoense, Edu. Intervalo em São Januário. Flaco Lopes marcou, Vasco 0, Palmeiras 1. Atenção, segundo gol do Fluminense, hein? É o Canóbio, 17 segundo tempo, Remo 0, Fluminense 2, lá em Belém. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alô, Paulo Santos, vamos tricolor! Tá escrevendo aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. É tricolor, registra ele, deixa o like. Kleber Souza, vamos São Paulo, mande um abraço pra Guarulhos. Vamos São Paulo, valeu Kleber. Tá mandado um abraço pra você, deixa o like aí. Vamos chegar a 50 likes no primeiro tempo, hein, gente? Tamo com 31, vai, meta colocada, quero 50 likes, todo mundo com o dedo aí no joia. Tem falta pro São Paulo aí, PP, teve cartão pros caras. Cartão amarelo para Rafael Carvalheira, chegou atrasado ali, acabou derrubando o Lucas. Falta próximo à área da Chapecoense, o camisa 99 da Chape está amarelado. Carvalheira, 99, tá amarelado, falta pro São Paulo. Uma conferência para bater. Vejo o Lucas, vejo o Luciano, vejo a distância o Danielzinho, dá mais pros 3. Vai deixando agora a posição ali o Wendel. Eles estão conversando, Lucas Moura e também Luciano sai fora, o Luciano vai deixar só pro Lucas Moura. Danielzinho também tá mais atrás para quem sabe uma jogada ensaiada. É o São Paulo com falta perigosa aí. Gol da esquerda, gol da marginal Tietê. São 4 da barreira. Lucas pra bola, mal. Pega mal, ela vai pra fora, Piscinato. E o Lucas se lamenta, ele que buscava o seu segundo gol
neste Campeonato Brasileiro. Pegou muito mal na bola, apenas tiro de meta para a Chape, 0-0 no Canindé. Chape que vem de derrota na final do Catarinense, até que venceu o Barra por 1-0 em casa, mas como havia perdido por 3-1 no jogo de ida, acabou sendo eliminada. No Campeonato Brasileiro, o clube está invicto com 1 vitória e 2 empates em 3 jogos em sua volta à elite do Campeonato Brasileiro. Carlos Henrique, o bate pesado e o jogo 0-0 no Canindé. O jogo caiu de velocidade, de intensidade e de qualidade. Começou até bem, o São Paulo parece que está economizando. Não sei se não está se acostumando com a condição do gramado encharcado. De qualquer maneira, como você observou no último detalhe aí do ataque da Chape, o time do Gilmar Dalpozo já equilibrou a coisa. O São Paulo, se quiser fazer o primeiro gol, precisa aumentar a sua intensidade. Vamos ver se melhora, mas por enquanto o jogo é equilibrado. Escanteio pro São Paulo, Danielzinho de lá pra cá, pé da direita, partiu, bateu, Léo Vieira dá um soco nela, voltou, tá viva, Luciano briga dentro da grande área, o árbitro vai pegar o tiro de meta. E o Luciano, pra variar, briga com o árbitro paranaense, Lucas Casagrande, tiro de meta marcado, e na jogada que originou o escanteio, enquanto falava o CH, uma boa trama pela direita, quase o Damian Bobadilha fazendo gol, hein, Pepe? Bobadilha chegou naquela oportunidade ali, mas a zaga da Chapecoense foi mais eficiente, cortou ali a tentativa de ataque do tricolor paulista, e agora o Luciano reclamando à toa, porque foi ele quem relou por último na bola. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado. O árbitro é paranaense, tem 25 anos, é novinho, cara. Eu vi a cara dele e falei, pô, mas é o menor de idade que vai apitar o jogo. Tem uma cara tipo do PP, assim, ó. Novinho. O PP agora deixou bigodinho bonito, estiloso. Tá voando esse PP, ainda bem que tá namorando. Mas o árbitro tem 25 anos e Curitiba faz o seu terceiro jogo com o árbitro principal da CBF no ano. O 9º no total, sendo que ele fez 6 pelo Campeonato Paranaense. Os dados dele aqui é o seguinte, ele mostrou 37 amarelos e 4 vermelhos. A média de amarelo por jogo é de 4,6. Ele gosta de mostrar um amarelinho, hoje já mostrou um. Eu acho que ele vai cumprir a meta. Olha a carinha de bebê que o homem tem, mano. Não sei não se ele não tem menos do que 25 não, hein, Pepe? Pelo menos na ficha dele diz 25 anos de idade. E como você bem disse, passando aí a ficha dele, primeiro jogo dele neste Brasileirão de 2026. De peito, Bobadilha ajeitou para Luciano de fora da área, procurou a posição do chute, rolou pelo setor esquerdo para Bobadilha de novo, Lucas vem, briga por ela, Lucas Moura dá um combate por baixo, Giancarlo Ciro deixou para Everton, vai para tentar partir para o contragolpe, a Poça ajudou o São Paulo, ajudou o 18, Wendel vem para cima, rolou para Lucas Moura, 30 minutos, já marcou o Elton, já o giro, Lucas ficou cercado, é boa a marcação do Gilmar Dalpozo para cima do São Paulo quando o time tá sem a bola, voltou aqui no campo defensivo com o Sabinão, rolou para Lanfranco, tá dentro do grande círculo já no campo de ataque, já rolou essa bola para o Danielzinho, volta com ele de novo, Alan Santos, toca para Franco, já tocou pela direita, rolou essa bola de novo com o Danielzinho, é o São Paulo que volta a bola aqui atrás, tempo passa a bola, rola Bandeirantes, marca. Ó o Sabinão, já ia dando a bola pro Jean Carlos. Hoje ele realmente não tá inspirado, voltou, se recuperou e meteu essa bola para fora quando o árbitro faz a sinalização ali para beber parada água, é pra isso? Hidratação. Já virou quase uma parada técnica, né? E eu acho até que ele estava esquecendo, que já é meia hora, geralmente eles param com 22,5, né? Geralmente é isso, acabou esquecendo ali o novinho Lucas Casagrande. Então vamos lá, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca, 31-11, primeiro tempo. Já chegamos a 40 likes, a meta é 50, deixa o dedo aí, São Paulo 0, Chape também 0, Edu. Olha, na Copa do Brasil começa em Cuiabá, misto Novo Horizontino, vice-campeão paulista, 21h30 em Itajaí tem o Barra, campeão catarinense contra o América Mineiro. 21h30 na Ilha, Sport, campeão pernambucano contra o Anápolis. No Brasileirão, segundo tempo de Remo 0, Fluminense 2. Intervalo Vasco 0, Palmeiras 1 do Flaco Lopes. 21h30, Grêmio e Red Bull Bragantino. Bandeirante, jogo parado, vamos vir com um pouco mais de tempo agora o nosso comentarista, o Carlos Henrique e o Toninho SPFC diz aqui no YouTube. Dá desânimo assistir o jogo do São Paulo depois de assistir Paris Saint-Germain e Chelsea.
assistir São Paulo e Chapecoense, vou dormir, boa noite. Não, Toninho, não vai não. Deixa o like primeiro aí, depois você pode nanar com Deus, tá bom? E aí, CH, e o jogo? Parada pra reidratação. Pode dormir com o radinho ligado embaixo do travesseiro, né? Desliga a televisão que é melhor. Mas com o Roger Williams tem jogo com emoção. Mesmo que o jogo seja uma porcaria, né? Que a baixa qualidade predomine, o Roger Williams coloca fogo no jogo. Então, se eu fosse você, nosso querido ouvinte, ia pra cama tranquilo, vira de lado, coloca o celular ali, o radinho, né? Ou seja lá que equipamento você tenha, e continue sintonizado aqui na Rádio Bandeirantes. O jogo não agrada. Começou até 15 minutos, 17, nós tivemos alguma qualidade na partida. Depois a Chape acabou equilibrando, um jogo de briga gigantesca no meio campo. O gramado prende a bola toda hora, já começaram a aparecer algumas poças e isso tem dificultado muito a vida dos dois times, né? O São Paulo que se cuida, hein? Porque esse time da Chapecoense é maroto. Então você fica com posse de bola, como o São Paulo tem mais. Chuta até mais bolas pro gol, sem muita objetividade. Mas essas estocadas comandadas pelo Giancarlo, principalmente, são muito perigosas, Roger. Camilo dominava pelo setor esquerdo, chega rachando junto com ele o jogador do São Paulo, Lucas Ramon, lateral para a equipe da Chape, bater lado esquerdo no campo, voltou a rolar a bola depois da parada para a reidratação, que já funciona praticamente como uma parada técnica para os jogadores ouvirem orientações dos treinadores. Eu não sei não, dificilmente a gente vai ter de volta o jogo corrido, acho que nós vamos ter sempre essa parada para a reidratação, que na verdade vai se tornar uma parada técnica como temos, né? No vôlei, no basquetebol, no futsal e tantas outras competições. Lançamento de bola para o campo de ataque, buscando o Bolazio com congolês. Resvala de cabeça o jogador Alan Franco, chega até o goleiro Rafael. Já começou a abrir vários buracos no campo e tem partes que tá ficando enlameadas. O gramado do Canindé não tá suportando, hein, Pepe? E o Rafael tropeçou ali, se atrapalhou sozinho, depois deu uma olhada pro gramado. Essa semana teve jogo da Copa do Brasil no estádio do Canindé, Portuguesa e Avaí. Olha lá a TV repetindo o lance do Rafael, deu uma torcida ali no tornozelo. E o Cristiano, que jogava na Ponte Preta, isolou o pênalti cobrado, ele que está atualmente defendendo o Avaí, depois deu aquela tradicional olhada para a marca do pênalti, reclamando do gramado, a Portuguesa que eliminou o Leão da Ilha. Mas estão levantando várias placas de grama, hein? Várias placas de grama levantando no estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Vamos acompanhar. Logo os materiais elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Alô, Paulo Teixeira. Ótima equipe, boa transmissão. Obrigado, Paulo. Obrigado. E aqui o Kleber dizendo que o Toninho é ranzinza. Tá rolando uma DR aqui no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tem de tudo, nossos inscritos são os melhores. Almiro São Paulo. Mas vamos lá. Tem um detalhe importante, que o comparativo realmente é desproporcional, né? Ué. Paris Saint-Germain e Chelsea, se você comparar com todo respeito a São Paulo e Chape, não dá mesmo. Não dá, pô. Brasileirão, aqui é a raiz. E se manda a Chape pelo setor esquerdo do campo, do breque ali do Camilo. Foi pro chão. Pediu o pênalti, o árbitro mandou seguir, o São Paulo desce com o Luciano, faz reversão de jogo, tocando a bola, soltando para a camisa 8, Marco Antônio. Quase morreu quando foi dominar, mas vai entregar essa bola, vai sozinho, ele domina pelo lado esquerdo do campo, entregou para Lucas Moura, voltou com ele, voltou com 8 pro 7, o 7 vai dominar, pode chutar daí Lucas Moura, arredondou para ele, para Caleri, setor direito do campo, deixou a bola, bateu pro gol pela direita, Lucas Ramon cruzado, rasteiro, Léo Vieira! Fraca, mas com veneno, com o campo molhado. Quase o São Paulo na rede, Pepe. Lucas Ramon experimentando de perna esquerda, mandou uma bola cheia de guizos, forçando o goleiro Léo Vieira a mandar para escanteio. Escanteio para o tricolor pelo lado esquerdo. Daqui para lá, atenção, perna canhota, levantou, fechado, buscando
Lucas subiu, Bolassi pra tirar dali. São Paulo vai tentar ficar com ela, mas tira. Vitor Caetano afastou o perigo dali. Vai sobrar pelo setor esquerdo do campo. Danielzinho recua até lá atrás. A presença do zagueiro do São Paulo vai dominando. Marcos Antônio vai levantando a cabeça. Placar de 0-0. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. 3 finalizações tem o São Paulo. 2 finalizações tem a Chape. O São Paulo vem pelo setor esquerdo. Vem com o Wendel. Rolou pra Caleri. Caleri viu passando no comando. Marcos Antônio. Lado esquerdo, ponta esquerda. Vamos São Paulo. Desce o São Paulo. Tentou ficar com ela. A bola foi batida. Sobrou reboteada pelo setor esquerdo para o Wendel. Chega rasgando a zaga da Chape, briga por ela, Lucas Moura, o jogo é daqueles, hein? É jogo brigado, lembra a Série B de Campeonato Brasileiro. Esse gramado derruba o nível técnico e aumenta a raça dos times, Pepe. Os jogadores até tentam, os times também tentam, mas não dá para trocar mais que 3 passes que o campo, o gramado interfere e agora a falta do Wendel no Jean Carlos. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca 38, primeiro tempo. Canindé em São Paulo. São Paulo e Chapecoense 0-0, Edu Pinheiro. Vai começar a segunda fase da Série A2, hein? Ainda não vale acesso. São 2 grupos. O grupo 2, Ituano 15, Água Santa e Votuporanguense. O grupo 3, Juventus, Sertãozinho, Ferroviária e São José. Turno retorno, 2 de cada passam para a semifinal. Então, sábado, 17h15, Água Santa, 18h, Votuporanguense, Ituano, às 19h15, Sertãozinho e São José. E domingo, 10h, na Javari, Juventus e Ferroviária. Convocado pelo Batista, estamos nós mais uma vez empunhando o microfone mais forte de Campinas. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, é segurança e oportunidade. Para você e seu dinheiro, conta com o Sicredi. Quase 39 do primeiro tempo, bate o tiro de meta, Léo Vieira, camisa 12, goleiro da Chapecoense. O público é muito bom no estádio do Canindé. Quarta zaga do São Paulo, sobra pelo setor esquerdo do campo, apanha a bola, vem para o campo de ataque, Marcos Antônio. Tudo passa por ele no começo do jogo do São Paulo. Lucas deixa a bola curtinha até o Danielzinho, também outro jogador que sempre está pegando na bola. Usa a perninha direita, ele quer baixotinho, rolou pela direita. Atenção, acelera o jogo pelo setor direito, Lucas Ramon. Viu passando o Caleri, sai da área para receber, tocou, Luciano desvia pro gol. Defendeu, Léo Vieira. Milagre do arqueiro da Chape. Quase Luciano pra rede. Essa dupla é fatal. É letal demais, hein, Pepe? E o Luciano foi muito bem ali, foi do jeito que dava, deu como se fosse um coice ali na bola, mas levou o perigo para o gol da Chape. Neste momento o goleiro Léo Vieira está caído ali para fora do gramado. O árbitro Lucas Casagrande conversa ali com ele, mas não há do que reclamar. Foi escanteio para o tricolor paulista e Danielzinho se prepara para a cobrança. Na melhor chance do São Paulo no jogo, que tem 6 chutes contra 2 da Chape, que tem 70% da posse da bola. Danielzinho, pé da direita, levantou na confusão, subiu por lá o 13. Eduardo Doma tirou o rebote, voltou para a equipe do São Paulo. Setor direito do campo, atenção, ajeita por lá, tá pedindo o Lucas Moura, é Danielzinho com ele, tapelou pela direita, chega, rasga, Jean Carlos, é novo escanteio pro São Paulo. É o 5º escanteio pro São Paulo. O 8º do jogo, Pepe. Danielzinho mais uma vez de perna direita na bola. Partiu, levantou, subiu. Bruno Leonardo, o capitão, para tirar, rebote, volta pro São Paulo de novo. Voltou com Marcos Antônio, pressão total do tricolor. O Wendel levanta na boca do gol de novo. Vai se sustentando a Chape com seus 3 zagueiros, afasta dali. Marcos Antônio pega na bola, rolou pelo meio para no 8. Aliás, era o Wendel para o 8, agora sim Marcos Antônio, agora sim pela direita, Danielzinho quica a bola, levantando para o campo de ataque na ponta esquerda, resvalou na entrada da grande área, Caleri para entrada, para infiltração, que não dá certo do Bobadilha, a bola vai nas mãos do goleiro Léo Vieira, Pepe. Ficou fácil nas mãos do goleiro catarinense. A Chape tem pressa para repor a bola em jogo. 41 minutos do primeiro tempo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Olha, nessa confusão dessa aparição do São Paulo, nem registrei, já passamos a nossa meta faz tempo, hein? Já estamos com 54 likes agora. A meta é buscar o 100º like do jogo. O Jonathan está aqui, que futebol borocochô está levando o São Paulo, hein? Mas o gramado também não ajuda. O gramado não ajuda.
O Kleber tá aqui apoiando, empurrando, tem que chutar mais de fora da área. Eu concordo, CH. O Kleber Souza, nosso ouvinte, dizendo que o São Paulo tem que chutar mais de fora. E é isso mesmo. Gramado molhado. O goleiro tem 3 zagueiros ali à sua frente, visão encoberta. Pode ser uma arma pro São Paulo, hein, CH? Não há dúvida, mas eu repito, todas as vezes que a bola passa por Lucas, passa pelo Luciano e pelo Caleri, tem jogo de qualidade. O Lucas Ramon também está fazendo um bom primeiro tempo, não é? O lateral direito do São Paulo. De qualquer maneira, o ouvinte tem razão. Batendo de fora da área com esse gramado pesado, é tudo para levar perigo para os goleiros. Valeu, Danilo. Danilo Marques, Ciber Sintra, Felipe, os 3 São Paulinos acompanhando a gente lá em Limeira. Timaço, quem tem time tem tudo. E vem aí o time do São Paulo pelo setor esquerdo de novo, pelo lado esquerdo do campo. O Wendel faz um break, ele rola a bola para Marcos Antônio. Os dois compraram a chuteira na mesma loja. Chuteira igualzinha, tava na promoção. A bola foi tirada pela zaga da Chapecoense, cai aqui atrás. Sabe não, vai atrás. Essa jamanta chamada Sabino. Ele empurra a bola curta à frente para Alan Franco. Vai dominando, vai apertar na sua marcação. Bolazier, o congolês Yannick Bolazier, camisa 11. É voluntarioso, é alto, trombador, mas hoje praticamente não fez nada. A bola com o Lucas Ramon pela direita, devolve a bola aqui na quarta zaga para a equipe do São Paulo. Tricolor também sem muita pressa, 43, então eu vou pagar. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Toca de cabeça, Eduardo Doma metendo a bola para fora, cedendo arremesso lateral para a equipe do São Paulo, já cobrada. Damião Bombadilha levanta para a grande área, tirou a zaga do Chapecoense, voltou o rebote para o Wendel, girou para lá, para cá, colocou na grande área, para a presença do Caleri, ajeitou para trás, quem é que chega? Chegou para bater Danielzinho, carimba o capitão Bruno Leonardo. E agora contra-golpe nos caras, sobrando a bola para Jean Carlos, escorregou com a bola, o São Paulo roubou, vai para cima, atenção, tocou a bola pela direita, dominou por lá o time do São Paulo com o Luciano, bateu no coçado no seu marcador. O bom momento ali do Caleri para ele, a bola sobrou ainda para a equipe da Chapecoense aqui pela direita. Jean Carlos fez uma besteira na saída, o campo molhado se desequilibrou, hein, Pepe? E depois o Luciano foi fominha. Tinham 3 jogadores do São Paulo dentro da área, tentou trazer para a perna esquerda para bater firme em direção ao gol do Léo Vieira. Foi travado pela defesa da Chapecoense em um lance originado por um vacilo do Jean Carlos. Lucas lançado sem impedimento na ponta esquerda, chegou, vamos lá São Paulo, Lucas deixou no chão seu marcador, entrou na área, vai para cima, evita a falta que seria pênalti, rolou a bola para trás, bateu pro gol Danielzinho. Aí o telespectador aqui da Bandeirantes pede para que o São Paulo chute de fora da grande área, os caras lá ouvem. O Danielzinho chutou, mas fez o quê, hein, Pepe? Mandou muito mal o Danielzinho, tentava o chute ali de perna direita, pegou muito embaixo da bola, a bola quase que cai para fora do Canindé. No Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou no site, WhatsApp e app. Abra sua conta no Sicredi. Roger Machado falando bastante com a quarta árbitra, Rejane Caetano da Silva, cearense. Há muita reclamação no São Paulo no último lance antes dessa última pressão do São Paulo em que o camisa 7 Lucas Moura teria sido puxado, Pepe. E o Luciano, como sempre, reclamando muito com o árbitro. Roger Machado também reclamou ali com os assistentes. Mais 4 minutos no primeiro tempo. Marcinho vem, traz a Chape, rolou pro congolês, desvia, faz a defesa. Rafael, dessa vez os dois da frente funcionando. E o congolês levantou a mão e agradeceu o passe que veio da esquerda, Pepe. Poucos toques na bola, o Bolazier desta vez não conseguiu dominar como gostaria. A bola ficou fácil nas mãos do goleiro Rafael. Bola fica lá e cá, da defesa da Chape pro ataque do São Paulo, depois a defesa do São Paulo pro ataque da Chape, e atenção, veio o time do São Paulo, agora pelo setor esquerdo do campo, desceu no terreno, vai pra cima, Jonathan Caleri, vai ajeitando, dá uma quicada na bola, mas dá de presente a bola para Jean Carlos. É muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. É Aroma das Ervas, encontre dos melhores supermercados e hortifrutis. aromadeservas.com.br. Teremos mais 4 minutos. CH, você vai desenvolver o seu comentário com o Edu já no intervalo. Mas o primeiro tempo termina de forma de baixo nível técnico, hein, CH? Pela característica de marcação, do jeitão que a Chape joga, o gramado atrapalhou muito a partida e o São Paulo precisa jogar mais futebol se quiser, no segundo tempo, fazer pelo menos um golzinho.
Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega. Preços competitivos e a Logos cobre qualquer oferta da concorrência. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. 47, Elton Grimaldi marca comigo, ele prometeu até 49. O São Paulo trabalha a bola no campo defensivo. No passe do Danielzinho, lateralmente vem até a presença do Marcos Antônio, meteu pela direita, o Wendel, acelerou o Lucas Ramon, Diego, já passa na marcação, levantando a boca do gol, bateu no costado do Walter Clar. E sobra com a equipe da Chape, sobrava, porque bateu a carteira do Lucas Ramon, tocou pra Bobadilha, levantou na boca do gol, mergulhou, tocou Caleri, defendeu! Léo Vieira, Pepe! Mais uma boa jogada do tricolor paulista pelo lado direito, passando pelos pés do Lucas Ramon. Dami Bobadilha fez o cruzamento, mas o Caleri não cabeceou como gostaria, ficou fácil nas mãos do goleiro do time catarinense. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 47,55, ele prometeu até 49. Muito obrigado a você que está comigo aqui no youtube.com/portal Carlos Batista, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, você que está no radinho, na FM 85,7, você que está no aplicativo Rádio Bandeirantes Campinas, no Rádiosnet, como eu gosto de ouvir, no TuneIn, todos os aplicativos tocadores de rádios espalhados pelo Brasil. Vem Chape, a bola sobrou lá pelo setor direito, bateu pro gol, Everton, defendeu Rafael! A bola veio da esquerda, passou por todo mundo, ninguém tirou. Aí o Everton pegou de perto da canhota. Ela tinha endereço certo, foi o milagre do arqueiro do São Paulo, Piscinato. Nem foi tão forte assim o chute do Everton, mas foi muito colocado e com direção. Se o Rafael não está atento, certamente a Chape abriria o placar no Canindé. Defesaça do goleiro do São Paulo. É, como disse o CH, não pode brincar com a Chape, ela é venenosa, às vezes vai lá dar uma beliscada. E foi assim no finalzinho. Lucas Casagrande do Paraná mostra o centro de campo e bota um ponto final do jogo. Termina o primeiro tempo no Canindé. 0 para o São Paulo, 0 para a Chapecoense. Vem aí o intervalo inteligente Bandeirantes, vem aí Edu Pinheiro. Olha, com toda essa chuva aí, eu anotei aqui 3 defesas, aos 36 do Lucas, a 39 aquela do Luciano, 2 boas defesas do goleiro Chapecoense e essa do Rafael, goleiro do São Paulo. Ô Pedro Piscinato, por que tu joga no Canindé? O que aconteceu com o Morumbi, hein? Quem sabe Morumbi está passando por uma troca de gramado após uma grande sequência de shows que aconteceu lá no Morumbi, casa do São Paulo, e por isso o São Paulo conseguiu negociar com a Portuguesa e conseguiu emprestado sem nenhum custo o Canindé. É, deu muito problema aquele negócio de bilhete, de ingresso, né? Isso. Os camarotes. Casares e família. Olha, gol do Novo Horizontino, hein, Pedro? Novo Horizontino marca com Robson. Lá em Cuiabá, misto 0, Novo Horizontino 1. Estamos a 23 do primeiro tempo, é Copa do Brasil. Como é que tá jogando o São Paulo, Pedro? São Paulo em um 4-3-3 com Rafael no gol, Lucas Ramon na direita, Alan Franco e Sabino na zaga e o Wendel pelo lado esquerdo, meio campo de Danielzinho, Bobadilha e Marcos Antônio, no ataque Lucas, Luciano e Caleri, Edu. Quem que é o 27 da Chapecoense? 27 é o Camilo, aquele revelado pela Ponte Preta. É, mas você não falou na transmissão. Ele pouco apareceu, né, Edu? É, o Camilo jogou 19-20 na Ponte, né, da base, depois foi vendido pro Lyon. Jogou no Cuiabá e tal, tá aí o Camilo, 27. E você viu quem tá no banco da Chape? Na Chape tem aquele que passou pelo Guarani, meia, é o... Giovanni Augusto. Giovanni Augusto. É, tem outro também que passou por Campinas, não tem? Dá uma olhadinha aí. Dá uma olhadinha. Que passou por Campinas, não tem? Da Chapecoense? Deixa eu ver, tem o... Você quer ver? Tá, deixa eu ampliar aqui. É que no meu não tá ampliando o PP. Rafael Santos. Goleiro passou por aqui. Deixa eu ver aqui, Giovanni Augusto. Fica assim, é melhor ficar. Ô PP, dá uma passadinha aqui, viu, PP? Vou passar aí, Edu. Tava tudo certo pra eu comer, rapaz. Mas o CH deu uma entregada, tive que dar uma corrigida. te espero, PP. Tô indo aí. Ô, CH, e aí, CH? Já você volta? Mas falar pra você é difícil, hein? Muita chuva. Será que tá chovendo aí? Dá na sua tela aí, CH.
A pergunta aí, ainda está chovendo? Parece que deu uma parada, CH. Aqui não. Não. Continua chovendo. Aí em Campinas, provavelmente. Aqui em Jundiaí tá chovendo ainda. Não, mas no Canidé. No Canidé. Tá chovendo, o Canidé sim, parou um mas pouquinho ainda não agora. tá correndo Um pouquinho. água na estrada. Como é que é, tia? Oi? Tá chovendo sim, mas ainda não tá correndo água na estrada. Ah, sim. Muito obrigado, tia. Qualquer coisa, a Defesa Civil de Campinas informa, viu? Ó, Sabe o nome dessa tia aí, Edu? Como é que é o nome? O nome da tia aí que falou da chuva? Eu não sei. Qual é o nome dela, o Elton? Não tem Adriana. nome? Adriana. Sim, Tá chovendo verdade. sim, querida. Tudo molhado pra fora, uma barreira. Não dá nem de caminhar pelo redor de tudo. Não é fácil não, meu Deus do céu. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, tá no finalzinho, Remo 0, Fluminense 2. Palmeiras, segundo tempo de... Deixa eu ver, o Vasco empatou? Pô, você não me avisou, né, ô Lucas? Gol do Palmeiras, você fala, né? Foi agora então, Empatou o Fluminense, hein? Renato Gaúcho sai do banco e vai... Gol de Thiago Mendes, que é o capitão do time. 17 segundo tempo, Vasco 1, Palmeiras também 1. Está 1-1 e 20h30 tem Grêmio e Bragantino. Olha, na Copa do Brasil, deixa eu dar uma esperadinha, dar uma verificada aqui. Na Copa do Brasil terminou, Madureira 0, Águia de Marabá 1. Vai para a quarta fase o Águia de Marabá. Vila Nova e Operário do Mato Grosso está 1-1. Estamos nos acréscimos, está indo para pênalti. Maranhão 0, Ceará 1. É segundo tempo. Em Ponta Grossa, Operário 1, capital do Distrito Federal 0. Souza e CRB 0-0, segundo tempo. Intervalo de Amazonas e Figueirense 0-0. Misto, lá em Cuiabá, misto e Novo Horizontino. Tá 1-0 Novo Horizontino. Gol do Robson. 20h30 tem Barra e América Mineiro. Esse Barra foi campeão catarinense, ganhou da Chapecoense nos pênaltis. Ali nos pênaltis não, no saldo. Ganhou de 3-1 em casa e depois lá em Chapecó perdeu de 1-0. No saldo, o Barra ficou com o título. Então é Barra e América Mineiro. Esporte, campeão pernambucano e Anápolis, 21h30 e 21h30 Tunaluso e Juventude. Já o CH volta para comentar, hein? Esse 0-0 com muita chuva, mas antes você vai ouvir 3 defesas. Canidé, intervalo 0-0 São Paulo e Chapecoense. Tem futebol na Bam Bam Bam. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Quer ligações, WhatsApp e Waze para conversar e navegar à vontade na maior cobertura 5G do Brasil? Então vem para o plano de celular da Desktop. Fique conectado fora de casa com planos de 15 e 20 gigas a partir de R$ 39,99 por mês, com chip grátis e acúmulo de internet. Para assinar, ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Traga seu número, ganhe bônus e aproveite as vantagens. Desktop, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Para Lucas Moura, voltou com ele, voltou com 8-8 pro 7, o 7 vai dominar, pode chutar daí Lucas Moura, arredondou para ele, para Caleri, setor direito do campo, deixou a bola, bateu pro gol pela direita, Lucas Ramon cruzado, rasteiro, Léo Vieira! Fraca, mas com veneno, com o campo molhado, quase o São Paulo na rede, Pepe. Lucas Ramon, passando o Caleri, sai da área para receber, tocou, Luciano desvia pro gol, defendeu Léo Vieira, milagre do arqueiro da Chape, quase Luciano pra rede, essa dupla é fatal, é letal demais, hein, Pepe? Chape, a bola sobrou lá pelo setor direito, bateu pro gol, Everton defendeu o Rafael. A bola veio da esquerda, passou por todo mundo, ninguém tirou. Aí o Everton pegou de perto da canhota, ela tinha endereço certo, foi o milagre do arqueiro do São Paulo, Piscinato. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ô, CH, os 3 lances que tivemos, CH, não me lembro de outros, me esforcei e tal, campo molhado, encharcado, difícil, 0-0, CH. É o que temos para o momento, né, Edu? Aliás, passou batido, mas parabéns pelo penteado, viu, Edu? Tá cada dia melhor. Muito agradecido. O Valmor Chagas do Rádio Esportivo Campineiro. Edu, o primeiro tempo foi muito ruim, né? Muito ruim. Eu tava com esperança no começo, né? Depois que eu vi 10, 15, quase 20 minutos, o São Paulo em cima, trocando passes, mas aí a chuva foi aumentando. E o campo ficou muito difícil de você rolar a bola. O São Paulo tem um time de toque de bola no meio campo. Você vê pouco o Roger falou no nome do Marcos Antônio. É o melhor jogador de meio campo dele, não participa da partida, porque ele não consegue jogar com essa condição de gramado. Essa é a verdade. E então nós tivemos um futebol um pouco melhor do São Paulo até uns 17 minutos. Depois a Chape acabou equilibrando a partida, não é, com muita força no meio campo. E o Giancarlo, que você conhece muito bem, né, puxando a tentativa de contra-ataque. Teve um lance um pouco mais perigoso, que já foi relatado pelo amigo aí no primeiro tempo por parte da Chapecoense, mas o restante o São Paulo ficou com a bola, tentou jogar pelo lado do campo, melhor o Lucas Ramon, que para mim fez um bom primeiro tempo, né? E todas as vezes que nós vimos qualidade no ataque do São Paulo, a bola passou pelo Lucas ou pelo Luciano, para tentar servir o Caleri. Teve um lance que houve impedimento, né, aqui do lado esquerdo, um cruzamento com a perna direita do Lucas na cabeça do Luciano, um grande momento, mas estava impedido, não é? Então o São Paulo, esse é o dilema, né, Edu? O São Paulo, para conseguir vencer esse jogo, ele tem que aumentar a intensidade. Agora, no campo pesado, o jogador de futebol, ele não vai com tudo, porque normalmente com um gramado pesado você tem que fazer o dobro de força, e aí vem o quê? As contusões. Então o atleta, você percebe que depois, quando a chuva aperta, os jogadores diminuíram o ritmo, principalmente os jogadores do São Paulo, porque fica aquela indecisão, né? Fica aquela insegurança. Bom, para fazer 1-0, para vencer o jogo, no segundo tempo o São Paulo tem que melhorar demais.
pelo banco de reservas que tem, eu não faria nenhum tipo de modificação. Vamos ver como é que vai voltar o São Paulo no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi bem abaixo do que eu esperava, Edu. CH, olha, eu não sei se vai dar tempo, mas eu peço perdão, eu vou colocar aqui. Achei muito interessante o Boris que me mandou. Um depoimento do Nelsinho Batista, o Nivaldo Prieto, grande narrador. Esse cara tem uma voz maravilhosa, trabalha na Band e tal, no outro canal hoje. E ele recebeu o Nelsinho Batista, que deu uma declaração. O que ele vai falar não tem nada demais. Mas é importante ouvir esse depoimento do Nelsinho Batista, que a gente tá... Essa transição hoje do futebol, treneiro. São Paulo perdeu aí o treneiro, você vê, para contratar, dificuldade. Todo mundo quer estrangeiro. Então, clube grande... gigante, porque hoje tudo é gigante. Mudou de... Isso aqui é gigante? Tudo. Na primeira coletiva, gigante. Nelsinho Batista falando com o Nivaldo Preto. Vamos ouvir. I wanted to take advantage of your program. You know, I was thinking about this officially on your program to say that my career as a coach is over. Não é esse. É o Nelsinho, ele trabalhou no Japão, viu? É isso mesmo? Tem a tradução? Não, é o seguinte, essa semana, CH, o Nelsinho Batista deu uma entrevista para o Nivaldo Prieto, dizendo que realmente encerrou a carreira dele. Está com 75 anos. O último trabalho dele, você se lembra, foi aqui na Ponte, final 2024, a Ponte sendo rebaixada para a Série C. Logo após o derby, que a Ponte perdeu no Manchester 1-0, gol do Bueno, volante. E aí... terminou a partida e no vestiário o Nelsinho Batista pediu demissão. Mas ele falou pro Nivaldo Prieto. Será que a gente consegue agora? Agora vai, vamos lá. Eu queria aproveitar o seu programa, estava pensando nisso, oficialmente no seu programa, dizer que a minha carreira como treinador, ela está encerrada. Primeira vez que eu estou falando oficialmente. Ela está encerrada, eu acho que foram 60 anos de vestiário, eu estou satisfeito, eu cumpri a minha missão aqui nesse mundo e estamos agora satisfeitos porque eu vejo que fora do futebol também existe vida, porque eu vivi o futebol intensamente. Eu sacrifiquei muitas dos meus familiares porque o futebol para mim era uma coisa extraordinária. Então eu estou encerrando aqui no seu programa. Decisão tomada? Decisão tomada. Não é agora. Pensada? Eu já venho pondo isso na minha cabeça já há muito tempo, desde quando eu voltei do Japão. Aí, quando eu estava aqui, a Ponte Preta pediu que eu fosse ajudar e eu fui e, assim, me decepcionei com a organização, a realidade do futebol brasileiro hoje. Eu queria aproveitar o seu programa, estava pensando nisso, oficialmente no seu programa, dizer que a minha carreira como treinador, ela está encerrada. Já está voltando. É interessante isso, porque a coisa na Ponte 2024 já estava daquele jeito, Tanto é verdade que veio o rebaixamento. Nelsinho Batista, uma carreira interessante. Ele começou no São Bento como técnico, como jogador revelado pela Ponte, lateral direito. Da Ponte foi para o São Paulo, do São Paulo foi para o Santos e depois foi para o Juventus. Ganhou título em todos eles. Juventus foi a Taça de Prata, 83, na Ponte o título de 69, São Paulo campeão paulista, Santos campeão paulista. E surge o Nelsinho Batista treneiro. Uma conversa que foi aqui em Campinas, com o Peri Scheibe, uma vez teve Ponte São Bento e o São Bento queria um treneiro e o Peri falou, por que você não pega o Nelsinho, tá começando e tal, e do São Bento vai pro Mojimirim, 86, há 40 anos, Mojimirim disputando o Paulistão pela primeira vez, contrata Nelsinho Batista. Eu estava inclusive em Mojimirim, Tigrão me levou para trabalhar de lá. Depois ele vai para a Inter de Limeira. A Inter tinha acabado de ser campeão paulista com o Pepe. E contrata o Nelsinho Batista. Poxa, não tem tanta experiência, fomos campeões paulistas e tal, pega o Nelsinho Batista. Olha que estrela, coisa incrível. Depois ele veio para a Ponte, teve o rebaixamento. A Ponte foi rebaixada em 87. Zé Duarte, aliás, estava no Guarani, o Cilinho foi para o São Paulo e a Ponte trouxe o Nelsinho. Mas ele tinha um histórico na Ponte, é diferente. Vai para o Atlético Paranaense depois, é campeão paranaense. Depois ele arrumou lá, foi para Colômbia, no Sport Barranquilla. Voltou, foi para o Novo Horizontino. E chegou na final do Paulista, com o Bragantino. 2 empates, Bragantino campeão paulista, Novo Horizontino vice. E do Novo Horizontino, ele vai para o Corinthians. Uma coisa impensável hoje. Chegar no Corinthians só com um currículo pequeno assim, curto,
e ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians, e aí então desandou a ganhar títulos, principalmente no Japão, e campeão da Copa do Brasil pelo Esporte em 2008. 0-0, Canindé vai começar o segundo tempo. E para o show continuar aqui na Bandeirantes, é ele mesmo. Apita o árbitro. A emoção está de volta na Bandeirantes. E ele não perdoa, ele marca. E este segundo tempo, como todo o jogo, eu quero dedicar a carreira, a vida, a história de Mário Luiz Tricta. O grande Mário Luiz, maior narrador do rádio de Piracicaba, que hoje infelizmente nos deixou. Faleceu hoje. Ele que vai ter aí o seu velório amanhã, das 10 às 18 horas, na Câmara Municipal de Piracicaba. Tinha um livro escrito, deixou uma obra lindíssima, Gol do 15 no Barão. Foi uma voz inconfundível, né? Das narrações do 15 de novembro de Piracicaba. A toda a família do Mário Luiz, em nome de todo o timaço da Bandeirantes, do Carlos Batista, nosso diretor, de toda a casa, de todo o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deixa aqui a nossa solidariedade, os nossos mais profundos sentimentos a Mário Luiz. Roger. Então, este jogo, essa transmissão é para ti, Mário Luiz, um grande professor de todos nós. Diga, Edu. Não, desculpa, foi meu chefe. Olha só. Eu trabalhei em 83, minha primeira passagem aqui, na época educadora, na General Osório, esquina com a Glicério. E eu estava na Rádio Cultura, fiquei um ano, comecei em 82 a Cultura, foi ele que me levou para educador em 83, foi meu chefe. Fiquei sabendo hoje à tarde o seu falecimento, os meus sinceros sentimentos, né? E que Deus o receba com todas as luzes, que ele se restabeleça no seu espírito. Escanteio para o São Paulo, batido da direita para a esquerda, rasga a zaga da Chapecoense, voltou o rebote para o tricolor, Marcos Antônio levanta na boca do gol, Luciano desviou de cabeça, é gol! É gol, 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 é gol. Luciano marca e faz explodir o Canindé. Na marca de 2 minutos do segundo tempo. Bola levantada na intermediária para ele. Encontra na ponta esquerda, ele fecha. Sozinho, toca de cabeça, artilheiro, cheiro do gol. Fatal, letal, manda a bola pro fundo do gol da Chapecoense. Agora no Canindé, em São Paulo, Tricolor 1, Chape nada. O VAR assinalou, o gol foi legal. O que vale é o detalhe, conta aí Pedro Piscinato. Detalhe para assistência precisa e de muita qualidade do Marcos Antônio. Camisa 8 estava de frente para a área, teve toda a calma do mundo, olhou, levantou a cabeça e achou o Luciano no facão pelo lado esquerdo. E aí o camisa 10, artilheiro do Tricolor Paulista, não perdoa. De cabeça, Luciano inaugura o placar no Canindé. O São Paulo tem 1, a Chapecoense tem 0. Roger Tem mais Williams. São Paulo no campo de ataque na ponta esquerda. Vamos São Paulo, Marcos Antônio por lá. Costurou, perna direita, bateu, Léo! Vieira defendeu, olha o São Paulo agora na pressão para fazer o segundo, Piscinato. E agora o Marcos Antônio quer marcar o dele. Depois da assistência para o Luciano, ele arriscou de perna direita, mas dessa vez o Léo Vieira foi firme e ficou com ela. Segundo tempo começa com tudo, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo também é Desktop, desktop.com.br, Desktop sempre, sempre, sempre ao seu lado. E mexeu a Chape pro segundo tempo, Piscinato. Uma alteração no time do técnico Gilmar Dalpozo.
saiu Marcinho, atacante com a camisa número 7, para a entrada de outro atacante, o Ítalo, com a 77. São Paulo ataca a direita do seu rádio, do seu dispositivo eletrônico no segundo tempo. Consequentemente, Rafael, goleiro, camisa 23, defende o gol da marginal do Rio Tietê. São Paulo na frente, 1-0, mais líder do que nunca, mais invicto do que nunca. O São Paulo de Roger Machado fazendo sua estreia, por enquanto com vitória, e vai tentar amassar a Chape agora no começo da segunda etapa. Sabinão com ela, bola dominada, rolou para Lucas Moura, deixou de lado para Danielzinho na risca divisória do campo, dentro do grande círculo, ajeita para Damian Bobadilha. O paraguaio vira a bola entregando pelo setor direito do campo, apanha a bola, desce Lucas Rabon, de lado o artilheiro da noite para Luciano, contra 2 na marcação, rolou a bola um pouquinho mais atrás, vem dominando Marcos Antônio, o autor do gol da assistência vai levantar daí, levantou mal, aí ele olha pro gramado, pisa no terreno, de fato o buraco atrapalha, ele xinga o buraco e tem muitos buracos no gramado no estádio da Portuguesa, hein, Pepe? Aquela velha desculpa clássica, deu aquela olhada pro gramado, deu 2 pisões ali com a perna direita, mas fato é que o Marcos Antônio pegou muito mal na bola e ficou fácil, tiro de meta para o goleiro Léo Vieira. Pedrinho, já estamos com 79 likes, hein? Nossa meta geral hoje é 100, hein? 100? A primeira a gente exterminou rapidamente. A segunda nós vamos chegar lá, já é 80, ó. É só falar de like e vai subindo. Vamos chegar a 100. Se bater 100 likes, o São Paulo faz o segundo gol. Se bater 100 likes, o São Paulo faz o segundo gol. Pátria Tricolor, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Quinto sinal marcando 9 da noite, mais 15 minutos. Hora esportiva do Brasil. Esta é a hora esportiva do nosso Brasilzão de Deus. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca. 6 minutos e 15. Segundo tempo. Canindé e São Paulo, hoje a Casa Tricolor, 1 São Paulo, Luciano aos 2, o segundo tempo, 0 Chapecoense, Edu. E o Vasco virou, hein? Cuiabano, 27 segundo tempo, Vasco 2, Palmeiras 1 e continua no outro jogo, Remo 0, Fluminense, encerrado, Remo 0, Fluminense 2. Bobadilha pela direita, rolou pra boca do gol, seria pro Marcos Antônio, rasga a zaga da Chapecoense. O São Paulo inteiro mudou o uniforme, voltou com o uniforme limpinho, hein, Pepe? Todo mundo utilizando a segunda camisa de jogo. Depois desse intervalo, todo mundo foi pra lá, conversou com o Roger Machado e todo mundo de uniforme branquinho, que já está sujando novamente. Com essa derrota parcial do Palmeiras frente ao Vasco, o São Paulo vai sendo líder isolado do Brasileiro. Quanto tempo eu não falo isso? Vai chegando a 13 pontos o tricolor do Morumbi. Vai deixando o Palmeiras para trás com os mesmos 10 pontos. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Corta como deu Alan Franco, a bola sobrou pela direita, veio o time do São Paulo agora da resposta, vem com ele, sempre ele, Danielzinho, faz o break na jogada, 2, a Chape pra cima dele, desvencilha-se dos seus adversários, mas a bola foi tocada mal para o Luciano, recuperação da equipe do sul do país, voltou com o Jean Carlos, meteu pela ponta esquerda, Ítalo entrou no segundo tempo, no pé de ferro, perdeu para o jogador do São Paulo, chega rasgando por baixo, por ali o Alan Franco, a bola foi para fora, o argentino tirou em arremesso lateral para a equipe da Chape, quase 8 no segundo tempo, este é o futebol da Rádio Bandeirantes FM 85,7, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, 91 likes, Pepe. Vamos bater essa meta rapidinho. E o São Paulo vai fazer o segundo já, Roger. Mas quem tá com ela dominado é o time visitante, vem Rafael Carvalheira, tocou pela direita com o Everton, vai pra cima, chamou pra dançar o seu marcador que é o Wendel, chegou ali de fundo, bateu o Wendel, trava por baixo, cedendo o escanteio. É escanteio primeiro pra Chape bater no segundo tempo. Escanteio número 4 para Chape no jogo, contra 7 do São Paulo, Pepe. Corte providencial do lateral Wendel no momento em que o atacante da equipe da Chapecoense iria fazer o cruzamento, interceptou de carrinho e agora escanteio que Jean Carlos se prepara para cobrar. Na esquerda levanta, rasga a zaga do São Paulo, coloca para fora Alan Franco, é novo escanteio, é mais escanteio. Escanteio número 5 para Chapecoense. Partiu Jean Carlos para a bola, bateu, soca a bola. Rafael vai cair na grande área, toca de cabeça o atleta da Chape, vem para Sabino tirar de cabeça, volta com Damian Bobadilha, tira mal, voltou para ele ainda, vem na pressão aqui na ponta esquerda, pressionando o Camilo, ele rola a bola, tira dali com camisa 8, Marcos Antônio, mas mesmo assim pressiona a Chape, ganha, rouba, já voltou pelo setor esquerdo do campo, trabalha por ali, camisa 99, Rafael Carvalheira, vai tentar o São Paulo partir agora para o contragolpe depois da roubada, derruba
culpa ao Marcos Antônio Carvalheira. Falta, ele já tem cartão, hein, Pepe? Já tem cartão por uma falta ainda no primeiro tempo em cima do Marcos Antônio. É bom ficar de olho porque o Lucas Casagrande gosta de distribuir um cartão, hein, Roger? É, média de 4,6 nos jogos que fez até aqui no ano. Esse é o nono que ele apita, 4,6, mas por enquanto um cartão só, hein? Um cartão só justamente para o camisa 99 da Chape. Rafael tá pedindo atendimento. O árbitro vai autorizar o atendimento para o goleiro do São Paulo. Parece que está com alguma coisa ali no olho. O Sabino está próximo do goleiro do Tricolor também. Conversa ali com ele. Parece que caiu algo no olho do goleiro do Tricolor. Baita goleiro do São Paulo que fez uma defesaça no finalzinho do primeiro tempo. Levaria para a Copa? Cara, terceira opção? Olha, cabe bem, hein? Não tinha pensado nisso não, você me fez pensar, Pepe. Seara, há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Vou mandar uma mensagem em italiano aqui pro nosso mister. Pro Carleto. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original Seara. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. Tempo passa, bola rola, Bandeirantes marca 10 minutos. Segundo tempo. Osvaldo Teixeira Duarte, o popular Canindé, que outrora foi chamado de Estádio Ilha da Madeira. 1 para o São Paulo, 0 para Chape, Edu. Na Copa do Brasil, Vila Nova e Operário do Mato Grosso do Sul empataram 1-1 nos pênaltis, deu Vila Nova classificada à próxima fase. Maranhão 0, Ceará 1, estamos nos acréscimos. O Novo Horizontino vai vencendo lá em Cuiabá. Misto 0, Novo Horizontino 1. No Brasileirão tá no finalzinho. Vasco de virada 2, Palmeiras 1. E encerrado, Remo 0, Fluminense 2. Tem futebol na Bam. Daqui a pouco eu vou passar pelos comentários do chat. Galera São Paulina tá comigo. Tá subindo, tá pegando pressão. O nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mas é escanteio pro São Paulo. Gol da direita. Ali no gol onde tá Independente, a torcida do São Paulo. Onde tá o Santo também, o mascotinho do São Paulo ali. Escanteio tricolor. Vai Danielzinho pra cobrança. Vai partir de perna direita. Vai partir pro levantamento. Atenção. É de lá pra cá, daqui pra lá. Digo contra o gol do Léo Vieira. Partiu, levantou. Cascou no primeiro pau. Lucas, ninguém do São Paulo pra chegar empurrando. Ela volta com Marcos Antônio. Boa bola pela ponta esquerda. Por ali tem o time do São Paulo que vai brigar ainda para fazer o levantamento. Levantou na boca do gol, desvio. O desvio foi contra o Patrimônio. Foi do jogador da Chape. Vem aqui buscar a bola pelo setor direito. Alan Franco empurra a bola curta aqui pela ponta para Lucas Samon. Levantou para pintar o segundo. Tira Bruno Venâncio. Bruno Leonardo, digo, para tirar, rebote, voltou pelo lado esquerdo do campo, Marcos Antônio por lá, ele deu a bola por ali, pelo ponta esquerda, tentou levantar, travou para cima dele o Camilo. E a bola já tinha saído, né? Saiu em tiro de meta. Pepe, que pressão do São Paulo. Pressão, blitz do tricolor paulista buscando o segundo gol. O Sabino ali na dividida com o Camilo. O último toque do jogador do São Paulo. Tiro de meta para o goleiro Léo Vieira. 1-0 para o São Paulo. O Edinho responde aqui pra gente no chat do YouTube da Bandeirantes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. São Paulo tá longe do Flamengo e Palmeiras tem que contratar jogador de alto nível para melhorar. O Kleber, vamos São Paulo, falei, vamos São Paulo, gol do São Paulo. Aí o Ronaldo Christian, pra cima São Paulo, segue o líder. O São Paulo é líder do campeonato, com a derrota do Palmeiras vai se isolando. Passamos a meta, são 103 likes. Vamos botar outra aí, o PP? 110? 110? Dá pra buscar? Eu gosto do PP, que ele é mais econômico. Se é o Breno Beretta, ele fala 1.500. Fala, PP, quase me dá um infarto aqui. Aí tem que se esguelar pra pedir o like pra galera. Então vai, 110 vai bater rápido. Carlos Henrique, o bate pesado, 13, quase 14, 1-0 São Paulo no segundo tempo. 150 é possível, não é? Não é os 300 do Breno, mas 150 é possível. Tá pertinho. Bom, fazer gol sempre no início dos tempos é muito bom. O São Paulo tirou peso das costas, fez 1-0, aumentou a intensidade em relação ao primeiro tempo e o técnico Roger Machado já começa a colocar as asinhas de fora, colocar o dedo dele no time. Ele reposicionou Marcos Antônio, você viu o que aconteceu. Lançamento preciso, gol do Luciano.
São Paulo joga melhor e merece o resultado. Lucas recebe de Marcos Antônio pelo lado esquerdo do campo, devolve para ele. Atenção, voltou com o Lucas lá na ponta esquerda. Vem o time do São Paulo agora para o campo de ataque. Dominou, entregou essa bola curta ali, tá dominando o jogo o time do São Paulo, colocou na área, Lucas escorou atrás para Bobadilha. Atenção, é para Caleri, tirou de lá para cá, bateu de letra, é gol! É gol, 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 é gol. Toca no Caleri que é gol! Toca no Caleri que é gol! Jonathan Caleri! Ele não perdoa! Caleri marca para o São Paulo! E faz explodir a pátria tricolor do líder do Campeonato Brasileiro! Na marca de 15 minutos! Etapa final de jogo. Tudo no São Paulo está começando pela ponta esquerda. Bola foi colocada na grande área. Aí o Bobadilha fez uma grande jogada. Limpou a 2. Rolou a bola curta num espaço quase improvável desse esquema 3-5-2 da Chape. Mas encontra a Caleri que bate de primeira. Um lindo tapa tirando o Léo Vieira, mandando a bola pro fundo do gol. Toca no homem que é gol. Fatal, letal. Caleri é o tal. O capitão é o tal. São Paulo, hashtag segue o líder 2. Chapecoense nada. O que vale é o detalhe, conta aí Pedro Piscinato. O detalhe é que a jogada começou mais uma vez dos pés do Marcos Antônio. É ele quem acha o Luciano para fazer o pivô para o Bobadilha. Bobadilha com toda a calma do mundo, não foi afobado, não teve pressa e achou o Caleri sozinho dentro da pequena área. E aí, como você bem disse, tocou no Caleri, é gol. O São Paulo amplia a vantagem no Canindé, líder isolado do Brasileirão de 2026. Roger. Será que o Roger Machado vai fazer o Bobadilha virar jogador craque? Não é possível. Aí eu vou tirar o chapéu pra você, Rojão da Massa. Tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 16:50, segundo tempo. O São Paulo impossível no Brasileirão, invicto líder 2, Chapecoense nada, Edu. Olha, finalzinho, São Januário de virada, Vasco 2, Palmeiras 8. É o seguinte, olha, com a vitória do São Paulo, derrota do Palmeiras, você disse aí São Paulo líder com 13 pontos. E com a vitória do Vasco, o Cruzeiro, que ontem perdeu para o Flamengo, o Cruzeiro é o último colocado com 2 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. Agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos, ligue 32733760 em Campinas. 2-0 São Paulo. A Chape deu uma apertada agora, uma defesa do Rafael, mas está tudo sob controle. Roger, treinador estreando depois de apenas 2 dias de treinamento para manter o São Paulo invicto. Tá mostrando estrela para tirar aquele peso das costas da sua estreia diante do São Paulo. O último duelo entre São Paulo e Chapecoense foi no dia 3 de outubro de 2021, Pepe. Faz tempo, foi 1-1 pelo Brasileirão na Arena Condá. Há muito tempo os dois times não enfrentavam e o São Paulo está sendo um visitante muito mal educado e oferecendo um 2-0 na Casa da Lusa, numa casa portuguesa com certeza, Pepe. E o São Paulo que vai garantindo a vitória na estreia do Roger Machado, como você bem disse, dando um pouco de tranquilidade, porque desde que o novo comandante chegou ao tricolor paulista, ele não teve paz. Torcida reclamando na internet, muitos protestos, mas ele está dando a resposta dentro de campo. Lucas Samon vem São Paulo, que é o terceiro. Todo mundo no tricolor no aquecimento da Chape também. Lucas recolhe a bola, toca de novo, devolvendo para Lucas Samon, ponta direita. Sai da área para receber Luciano, levanta a cabeça, usa a perna canhota, faz o passe curto para Danielzinho. Não entendi nada o Crespo no pôr Danielzinho contra o São Paulo, hein?
Será que não foi isso nos motivos que levou ele à queda? Não entendi nada, cara. Colocou o Luan pela primeira vez como titular no ano. Vai entender, o argentino às vezes dava uma de professor Pardal mesmo, não dá pra defender às vezes. Vem Luciano, rolou Lucas, vem pra cima, devolveu o Luciano com Bobadilha. Luciano entrou na área ali no lance, pintou o terceiro pra trás. Rasga o zagueiro da Chape, mete pra fora o capitão Bruno Leonardo. É novo escanteio tricolor, PP. Que partidaça do Luciano. Agora uma tabelinha curta com o Lucas, depois com Bobadilha, saiu na cara do gol, buscava o Lucas novamente. Corte interceptado pela defesa da Chapecoense, escanteio pelo lado direito que Danielzinho se prepara para cobrar. É nono escanteio para o São Paulo, 14 no total. Impressionante, quem apostou em escanteios nas bets, tá feito hoje, hein? Cobrado o escanteio no segundo tempo, tirou a zaga da Chape, voltou, Bobadilha, uma bomba! Defendeu o goleiro, voltou! O chute de novo, 2, 3 vezes, na trave! 3 pauladas, 3 petardos, e vem pela direita, bateu pro gol cruzado! Caleri, quando ele bateu, já tava impedido. Meu Deus, que blitz! 3 vezes. Bobadilha de primeiro, balaço, uma defesa, um milagre. Depois o rebote, a volta, a sobra, Marcos Antônio. Depois na trave, no terceiro chute do São Paulo. Impressionante, o que foi isso, Pepe? Blitz total do tricolor paulista, o terceiro chute também foi do Bobadilha. Balançando, estremecendo as traves do goleiro Léo Vieira, que se vai no gol, Roger. Ele já estava vendido faz tempo, seria o terceiro gol do tricolor. E acordar a coruja, porque ela ia no pontinho do ângulo dos 90 graus. Diga, Edu. Termina em São Januário, de virada, Vasco 2, Palmeiras 1, na estreia do Renato Gaúcho como técnico do Vasco. Público 17.200. Então o Cruzeiro é o lanterna e o São Paulo líder do Brasileirão. Já passamos da meta do PP faz tempo, hein? 125, a meta que deu aí o CH é de 150, vamos chegar a 150 pra festa do Mário. O Mário HMC tá dizendo dá-lhe Ponte Preta. Da Nalu, que é São Paulina, do Kleber e toda essa grande galera movimentando o nosso chat. 125, queremos 150. Tem escanteio pra Chapecoense, já quero ouvir o comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Ele pediu o jogo melhor do segundo tempo. Estamos tendo um jogo melhor, senhoras e senhores. Escanteio pra Chape, hein? Vai pra cobrança Jean Carlos em PP. E foi o Alan Franco ali numa bobeira, acabou cedendo um escanteio, Jean Carlos na bola. Levantou no segundo pau, subiu o Sabirinho de cabeça pra tirar. E aí, CH, e o jogo quase a metade do segundo tempo. Melhorou, né? Melhorou. O São Paulo tá mais impositivo, com mais personalidade, se impondo realmente como time grande. Todo respeito à Chape. Agora sim é o São Paulo. E outra coisa que está favorecendo, né, Roger? Parou de chover. Então o gramado está menos encharcado e o São Paulo está conseguindo merecidamente estar com 2-0 no placar. Agora o Gilmar Dalpozo coloca a Chapecó inteira em campo, hein? É aquele momento que o narrador ama. Haja borracha. Tantas alterações assim. Mas o PP colabora com o Roger, ele vai falar devagarzinho. Vamos lá, saindo Bolazier com a 11. Saindo também o Rafael Carvalheira com a 99 e saindo também o 27, Camilo, 26 Everton. Então 3 saídas na equipe da Chapecoense, saindo o Everton com a 26, saindo também o amarelado Rafael Carvalheira com a 99 e saiu também o Bolazier com a 11. Entraram o camisa número 5, João Vitor entrou no lugar do Carvalheira, entrou também o Rubens, camisa 70 no lugar do Bolazier e já confirmo quem entrou no lugar do Everton, Roger. Entrou Neto Pessoa. Neto Pessoa, camisa 18 no lugar do Everton. É, mas é atacante, né? Então ele coloca o Rubens também, deve ser atacante. Rubens é atacante. Então o João Vitor ele coloca ali na cabeça de área. No lugar do Carvalheira. O Rubens também é jogador de frente, ele abre mão do lateral direito. Vai colocar praticamente 3 atacantes. Seria isso, CH, na ideia do Gilmar Dalpozo, jogar com Neto Pessoa, Ítalo e Rubens à frente? Fica exposto o time da Chapecoense, hein? É tudo que São Paulo quer, não é? Ganhar e ter superioridade, já tem no segundo tempo, no meio campo.
Eu não sei, sabe? Pode até dar certo, é futebol, é imprevisível, mas eu acho que o aumento precisa empatar o jogo, eu sei disso, mas não adianta só colocar flecha. E os caras para mexer a bola, para levar essa bola para o ataque. De qualquer maneira, posso estar errado, mas eu acho que o status da partida não vai mudar. Tá mais fácil o São Paulo fazer o terceiro gol do que o time da Chape fazer o seu primeiro. 24-20, recebemos no segundo tempo. Coloca pra fora essa bola com tranquilidade o Sabino. Pro Mato, que é de campeonato, cedendo lateral na ponta direita para a equipe da Chapecoense. Vai para a cobrança Rubens, deixa a posição da cobrança. Vai chegando Vitor Caetano, ele deve ser o lateral direito a partir de agora, já que jogava com 3 zagueiros, abre mão do zagueiro que corre pela direita, ele pode ser o lateral, vamos ficar de olho. Cobra arremesso lateral aqui na ponta, dominando o Jean Carlos, voltou para ele de novo, Rubens, Vitor aliás, vai dominando por ali o time da Chape, o São Paulo tenta apertar na marcação para quem sabe beliscar um contra-golpe, insiste a Chape, passes rápidos, Rubens chegou ali de fundo, entrou agora, um chutão para cima, vai chegar testando de cabeça, João Vitor. Para fora pela linha de fundo, tudo com sangue novo. Na ponta direita o Rubens, levantamento, o João Vitor que entrou também, ela foi longe, hein, Pepe? E o Rubens entrou fazendo uma fumaça pelo lado direito de ataque da Chapecoense, ganhou do Sabino, conseguiu fazer o cruzamento, mas aí o João Vitor não cabeceou como gostaria, ficou fácil, tiro de meta para o goleiro Rafael cobrar. Alô, João Luiz! João Luizão, 89, dizendo São Paulo, 136 likes, a meta é 150, falta pouco, deixa o dedo no joia aí, que assim você ajuda a nossa transmissão e o YouTube entende que é uma transmissão legal e ele vai entregar para mais pessoas e junto a gente faz essa grande comunidade da Rádio Bandeirantes Campinas. Vem pela direita a presença do Caleri, tentou devolver na direita para Lucas Ramon, colocou para fora a zaga da Chape, é lateral para a equipe do São Paulo, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes marca. 25, quase 26, segundo tempo. Elton Grimaldi na mesa de som, Lucas Pessoa no YouTube, timaço do Gil Kleber colocando você dentro do Canindé. 2 pro São Paulo, 0 pra Chapecoense, vem tricolor, dominou Bobadilha, tentou bater pra trás, bateu, parou na poça d'água, voltou pra ele, ajeitou pra Lucas Ramon, São Paulo no campo de ataque, daqui a pouco eu termino o giro, Danielzinho vem com ela, deixou a bola com a presença do camisa 10, Luciano, volta atrás. Trabalha aqui com o Alan Franco, o time do São Paulo, confirmando 26 e 28, segundo tempo. 2 São Paulo, 0 Chape, tricolor vem na boca do gol, vai fazer o terceiro, chegou Bobadilha, bateu, voltou, rebote, chutou, Marcos Antônio, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! Impedimento marcado no gol do São Paulo, anulado o gol do tricolor, Pepe. Impedimento assinalado pelo assistente número 1, Guilherme Dias Camilo, no momento em que o Lucas buscava ali o Marcos Antônio dentro da área, realmente estava impedido, não valeu o terceiro gol do tricolor. Edu, vem aí o plantão esportivo, mas eu acabo de receber o alerta, acho que todos nós, né? Sim. Chegou aqui para todos nós, no celular de todos nós, a Defesa Civil do Estado de São Paulo é exemplo para todo o Brasil, Ela manda um alerta, independente da operadora, soa um alarme, um sino muito alto. Defesa Civil, chuva forte e persistente na região de Itatiba, Vinhedo e Louveira, atinge municípios vizinhos, mantenha-se em local seguro. Diga aí do Pinheiro. Olha, final aqui pela Copa do Brasil, Madureira 0, Águia de Marabá 1, Vila Nova e Operário do Mato Grosso do Sul 1-1, nos pênaltis 5-4 para o Vila Nova. Maranhão 0, Ceará 1, Operário de Ponta Grossa 2, Capital 0. Essas equipes classificadas para a quarta fase. Em andamento é o Novo Horizontino, né? Lá em Cuiabá, agora intervalo de misto 0, Novo Horizontino 1, gol do Robson. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes, timaço do Carlos Batista, aqui na Bandeirantes, de segunda a sexta, 5 da tarde, tem Esporte Debate na apresentação do Super Carlos Batista. Caído Caleri, pede a falta, o árbitro não marcou, é bola para Chapecoense, que arma-se no seu campo de defesa. Obrigado para você também que acompanha o portal Carlos Batista no YouTube. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado para você que está com o rádio ligado. Para você que está sintonizando a Rádio Bandeirantes Campinas, você que acompanha sempre aqui com a gente os jogos de Guarani e Ponte Preta, e hoje acompanha com a gente esse jogão de bola entre São Paulo e Chapecoense, 2-0 para o tricolor. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados e hortifrutis, acesse aromadeservas.com.br.
28-56, São Paulo mais líder do que nunca. Com a derrota do Palmeiras, o São Paulo vai chegando a 13 pontos, vai se isolando na liderança do campeonato. Em tricolor, Marcos Antônio, a bombadilha, o paraguaio domina. Apertava na marcação, Jean Carlos, ele traz a bola aqui no campo defensivo com Alan Franco. Devolve lateralmente a bola com Sabino, bate na bola, quebrando para o campo de ataque. Aqui atrás vem pro domínio, Walter Clar. Dominou, olhou, levantou a cabeça, viu ao seu lado, passando João Vitor, tocou é para ele, devolve lá atrás com Eduardo Doma. Doma voltou pelo setor esquerdo com Walter Clar. Clar devolveu pelo meio de campo para o cara que entrou agora no segundo tempo, João Vitor. Faz o lançamento de bola pelo setor direito, a inversão para Jean Carlos. Na risca divisória, ele tem a marcação para cima dele. Ferrenha a marcação do jogador do São Paulo, Marcos Antônio. Vem para roubar e aí o árbitro marcou falta, ele fica possesso da vida. Diz que não fez a falta o jogador São Paulino. Em PP. Marcos Antônio realmente acabou acertando o Rubens, camisa número 70 da equipe da Chapecoense, no momento em que o árbitro Lucas Casagrande assinala ali a parada para hidratação na segunda etapa aos 30 minutos do segundo tempo. Alô, Ronaldo Christian, time da fé, segue o líder, escreve aqui. Alô, Miro Ferreira, um abraço em Três Fronteiras, São Paulo. O Gerailton Alves, vai tricolor paulista, obrigado pelo carinho, valeu gente, obrigado mesmo. Vamos ver aqui, já passamos da meta, 160 likes já. Vamos tentar chegar a 500 likes. 500 likes, o tricolor faz o terceiro gol. E aí, CH, o jogo parado, 2-0, São Paulo fez um, mas não estava impedido. Tá com cara que vai ser mais pro São Paulo, hein, Carlos Henrique? Não seria 200 likes, Roger? Você tá pedindo 500, acho que falou 500. Eu falei 500? Justo eu que sou tão pés no chão. É que nós temos Escola mais... Breno Beretta. Ó, daria, CH, sabe por quê? Nós temos mais de 500 pessoas assistindo só em uma das lives. Nós estamos bombando. Sim, eu acredito. Só que vamos com pés no chão, né? Vamos ajudar a gente. Já que tem mais de 500 pessoas assistindo no YouTube, bota o dedo aí no like, ajuda a Rádio Bandeirantes Campinas. A gente precisa do assunto, não custa nada. É tudo de graça. Mete o dedo aí e ajuda a gente para chegar a 200 likes. Vamos ver. Faltou aí mais uns 15, 20 minutos. Dá mais do que tempo de a gente atingir a outra meta de 200. Sobre o jogo, o São Paulo diminuiu o ritmo. O preparo físico não é mais o mesmo. São Paulo não mexeu em nenhuma posição até agora. E nós temos 30 do segundo tempo. E o time da Chape já fez, das 5 que tem direito, fez 4. Então, de qualquer maneira, vamos aguardar aí o que vai acontecer. Já já o Roger deve mexer. E aconteceu uma queda da iluminação em um dos postes aí de iluminação do Canindé, hein? Das torres. Que coisa, hein, Roger? Só faltava essa. Parar o jogo por falta de iluminação. São 4 torres. Caiu a energia em uma das torres só. A torre que fica mais próxima à Marginal Tietê, ela tá apagada. Vamos ver o que o árbitro paranaense Lucas Casagrande vai fazer. Agora, é tudo iluminação em LED, né? Se fosse na época anterior, com a lâmpada incandescente, você só podia ligar depois de alguns minutos, até esfriar o bulbo dos refletores. Agora, como é LED, é botão. Apertou ali, ele acende, ele apaga, ele não aquece. O placar eletrônico está funcionando, o sinal que a energia elétrica está correndo ali naquela parte da cabeceira que fica à esquerda das cabines de rádio e televisão. Então não deve demorar, não deve ser problema para restabelecer a iluminação ali no estádio do Canindé. São Paulo que não perde para Chapecoense desde dezembro de 2018. Quase 8 anos. Foi 1-0 em Chapecó, gol de Leandro Pereira, apenas 2 anos depois do acidente aéreo que matou 71 pessoas, com apenas 6 sobreviventes. Então o São Paulo vai estabelecendo um tabu importantíssimo contra essa Chapecoense, que, como eu disse na minha abertura, é o segundo time do coração de todos nós, até pelo ocorrido, pela tragédia de 2016. Mas eu tenho chamada no plantão esportivo, diga, Edu! Olha, gol do Grêmio, levanta Rio Grande, Carlos Vinícius em Grêmio 1, Bragantino 0. E aproveitando para falar aqui, Remo 0, Fluminense 2 encerrado, Remo 0, Fluminense 2 repetindo. De virada, acabou em São Januário, Vasco 2, Palmeiras 1. E você transmitindo essa vitória parcial do São Paulo. Tava vendo aqui na tabela, cara, o PP pode confirmar para mim, porque caiu aqui minha internet aqui. O próximo jogo de São Paulo é em Bragança de novo. Domingo 8h30. Domingo 8h30. Não foi naquele jogo recente em Bragança, Bragantino e São Paulo, que terminou o jogo,
Acho que teve um jogador que reclamou para a árbitra. Falou um monte lá. Foi em Bragança. Foi, exatamente. Foi em Bragança, mas acho que foi Bragantino e São Paulo. Foi, aí o jogador do Bragantino falou aquelas coisas lá, deve estar arrependido até hoje, né? Foi quando o São Paulo, o Bragantino acabou perdendo o jogo. Mas de novo, Bragantino e São Paulo tem domingo 20h30, horário exótico, hein? Horário muito exótico. E tem também grande clássico, né? O que tem? Corinthians... Não, tem Santos e Corinthians, na Vila, 16 horas. E a Chape recebe o Grêmio segunda, mas ainda não tem horário confirmado. Chapecoense e Grêmio. O jogo tá parado no Canindé, o árbitro tá pedindo pros capitães, tá falando ali com a quarta árbitra também, vai conversar com os técnicos. Ele só vai reiniciar assim que aquela torre restabelecer o seu funcionamento. Enquanto isso, eu abraço o João Daniel. Escreve pra mim aqui no chat no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos que vamos, São Paulo, Bandeirantes, a melhor do esporte, obrigado. Wagner Contreira, Jundiaí. Vou falar, tempo fechado, hein? Valeu, Wagner. Wagner Contreira é vizinho do CH, o bate pesado, que está no nosso estúdio avançado também, na Serra do Japi. Gerailton, aquele abraço para a família de Campinas e Amparo, mais um tricolor, obrigado. Por essa grande galera aqui na nossa audiência, estamos com 207 likes, já passamos a nossa meta, Pedro. A nossa audiência é demais. A gente pede, eles vêm junto, já batemos a nova meta de 200 likes. E ele vai reiniciar o jogo, hein? Ligou! Refletor, Carlos Henrique. Você gostou, hein? Sensacional. E salvou a gente aqui, pô. Não ia ter jogo, Pode repetir, por favor? Atenção, repetir, por favor? Tá preparado o funcionário da Portuguesa. Ele procura o interruptor. Onde tá escrito on é para apertar. Atenção, apertou. Ligou! Vai ter jogo sim! Hashtag vai ter jogo sim! E aproveitou o Roger Machado e trocou o São Paulo inteiro. Tá a cidade inteira agora em campo, hein, Pepe? Vamos lá por partes. 4 alterações na equipe do Tricolor Paulista. Saindo o Lucas, saindo o Bobadilha, saindo também o Luciano. Vamos lá. Saiu o Luciano com a camisa número 10 para a entrada do André Silva, 17. Saiu também o Wendel com a camisa 18 para a entrada do Nicolas, camisa 56. Saiu também o Bobadilha com a 16 para a entrada do Pablo Maia, 29. E saiu também o Lucas Moura com a camisa número 7 para a entrada do Cauli com a 80, Roger Williams. Muito bem, são 4 alterações do São Paulo, bola está rolando mais uma vez, tem jogo, hashtag tem jogo, São Paulo vencendo, mais líder do que nunca no campeonato. Carlos Henrique fala das alterações do Roger Machado, quase que pensei que o Rojão ia passar sem mexer no São Paulo no jogo, hein, CH? É para dar uma oxigenada, né? Para aguentar fisicamente o jogo. Tá 2-0. Para mim o placar tá definido, não é? O São Paulo fez um bom segundo tempo, bem diferente do primeiro. E agora as mexidas é mais por ordem física e de desgaste. Mas repito, o São Paulo já está com uma mão e mais 2 dedos na vitória. Alteração na Chape. Volta para cima do jogador do São Paulo, entrou agora o Cauli, já, aliás, o André Silva já recebendo a falta, alteração na Chape. Na Chapecoense saiu o camisa número 20, Jean Carlos, para a entrada de Giovanni Augusto com a 10. Giovanni Augusto, camisa 10, é outro jogador perigoso. 37 minutos, torcedor do Brasil. 37, linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida, temperada deliciosamente. Seara, mais de 65 anos, os lares do Brasil. Encontre no Iga Atacado em Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Como mandante no Carindé, o São Paulo vai completando agora 7 jogos, com 5 vitórias, um empate, apenas uma derrota. No geral, incluindo duelos contra a Portuguesa ou outras equipes em quem foi visitante, o São Paulo tem agora 44 partidas no Carindé. Se a gente for considerar o Carindé depois de chamar Carindé, são 38 quando deixou de ser chamado de Estádio de Ilha da Madeira. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre Seara no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
38, lançamento para Chape, ponta direita, vai apertar por lá pelo setor direito do campo, tentar chegar, o Ítalo para cima do jogador do São Paulo, afasta o perigo, vem Tricolor, boa saída, Nicolas pelo setor esquerdo, vem avançando, engata uma quarta, soltou para Caleri, deixou a bola passar, André Silva tabelou com Caleri, vem na sobra para tirar Eduardo Doma, tira o perigo dali, avança agora, desce pela direita, Rubens, camisa 70, rolou a bola lá atrás, Sabinão, por baixo, tira bem, ela sobrou pelo meio de campo com Pablo Maia, ajeita a bola pelo setor esquerdo com Nicolas, de novo o São Paulo troca passes do campo de ataque, 39, reta final do jogo, atenção, Marcos Antônio devolveu na ponta esquerda, Danielzinho, fez um break, tá firme na marcação dele, pra cima dele, pregado nele o Victor, prefere tocar essa bola um pouquinho mais distante com Nicolas, devolveu com Danielzinho, a Marcos Antônio, trabalha bem o São Paulo, troca bonito, passe o São Paulo que no segundo tempo tá mandando no jogo, 39, Sicredi não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro, o Sicredi tem especialistas e amplo portfólio para o seu perfil de investidor. Chapecoense que está apostando nessa meta estabelecida para a temporada de garantir-se na elite do futebol nacional. Chegou invicta até aqui, mas vai estacionando nos 5 pontos. Como é começo do campeonato, já periga também na zona de rebaixamento. Bola recuada pelo time do São Paulo, atrás com Sabino, lá atrás sozinho, contra ele vai apertar Neto Pessoa, ele rola a bola soltando para o argentino Alan Franco. 40 minutos, tempo passa, a bola rola, Bandeirantes Campinas marca. 40-20, tem uma música do Chitãozinho chamada 40-20. 40-20, segundo tempo. 2 pro Tricolor, segue o líder, 0 pra Chape, Edu. Olha lá em Belém, deu Fluminense, Remo 0, Fluminense 2, gols de João Kennedy e do Canóbio. Vasco 2 no Palmeiras, de virada, Flaco Lopes pro Palmeiras, o Thiago Mendes e o Cuiabano para o Vasco da Gama. E o Carlos Vinícius marcou pro Grêmio, primeiro tempo em Grêmio 1, Bragantino 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Nossa transmissão hoje em homenagem a Mário Moraes, grande narrador de Piracicaba, nos deixou hoje. Mário, essa é pra você. Gol do 15 no Barão. Voz marcante, que deixa saudade, passou um bocado de tempo pelo rádio de Campinas, comandou equipes aqui em Campinas também. A Chape chegou agora no lançamento do lado esquerdo do campo. E aí a tentativa que não deu em nada, hein, Pepe? De 2 jogadores que saíram do banco de reservas. O Ítalo, camisa 77, foi quem fez o cruzamento. E aí o João Vitor, camisa número 5, volante da equipe da Chape, chegou, mas chegou atrasado, não cabeceou como gostaria. A bola ficou fácil, tiro de meta para o goleiro Rafael. Tá todo mundo aqui mandando um abraço pra galera. Tá movimentado o nosso chat, nossa audiência é de mais 230 likes. Vamos chegar a 250 pra fechar a conta, vai. Dá pra chegar. Com os acréscimos dá pra chegar. Para ser o 3-0 pro São Paulo. 42, reta final do jogo. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. Você está na Bandeirantes Campinas. FM 85,7, aqui o domínio do time do São Paulo, desce pelo setor direito do campo, vai costurando toda a intermediária. Jogador do São Paulo, Cauli, pede pelo setor esquerdo, dominou por ali, é a presença do São Paulo com o Sabino rolando lá na boca do gol, chegou na ponta esquerda, vem Danielzinho pedindo aqui atrás, vai soltar essa bola, vai prender, Marcos Antônio prendeu, rolou, Nicolas levantou nas mãos do goleiro Léo Vieira, Pepe. Ele buscava o Caleri, que estava ali dentro da área, mas não pegou como gostaria. O Léo Vieira saiu muito bem do gol da Chapecoense e ficou com ela. A Chape tem a posse de bola buscando o primeiro gol da partida. Alô, Davi, um abraço pra você. Tá abraçado aqui o perfil Downloads 12. O Bruno Leonel Garrote, vamos Tricolor, valeu Garrote, cadê o like aí, meu amigo? Reta final pro São Paulo se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro. Bola tocada pela direita, André Silva atrás do time do São Paulo, faz um break, atenção, vem Tricolor, é Cauli deixa a bola curtinha para Lucas Ramon, trabalha a bola da intermediária, vem Cauli agora soltando para a equipe do São Paulo, meteu na ponta direita, vamos lá Tricolor Paulista, cabe mais um, Marcos Antônio chegou na linha de fundo, pede atrás o Cauli, ele vai colocar na grande área, rasga de cabeça, Eduardo Doma tirou, protege o time do São Paulo, protegeu o Cauli, agora a bola tá com ele, bico esquerdo, grande área, perna canhota, levantou, tentou desvio no meio do caminho, André Silva, ela vai pra fora,
E desviou também o zagueiro. É escanteio pro São Paulo, Pepe. Desviou no João Vitor, camisa número 5. E o Caleri se lamenta ali e pede que procurem ele dentro da área. Mas afinal, escanteio para o tricolor, lado esquerdo de ataque. Atenção, escanteio pro São Paulo. Vai ser o 10º escanteio pro tricolor paulista. 10º escanteio pro tricolor paulista. Vai o Wendel pra cobrança. Vai pra cobrança a camisa 18 do São Paulo. Vai pra cobrança 18, levantou, bola fechada no primeiro pau, desvio na rede pelo lado de fora. Se lamenta o André Silva, tocou na bola junto com o zagueiro, é novo escanteio até acertar, Pepe. O André Silva, na verdade quem cortou foi o Ítalo. O André Silva se jogou, mas a bola não chegou nele. O Ítalo, a camisa 77, foi quem tocou por último. Mais um escanteio pelo lado esquerdo. E a rede parece ali que... furou, hein? Sei lá, soltou de baixo, né? Broxou a rede. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos em Campinas, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo. Haja acréscimos, hein? Haja acréscimo, hein? Rede furada, rede brochada, segundo o PP. Broxou o poste de iluminação, segundo o CH. Parada para hidratação. Agora o jogador da Chape subiu no poste ali, pau de sebo. Bruno Leonardo escalou o postezinho da Lusa para amarrar a cordinha. Esse é o futebol brasileiro que eu gosto, Pedro Piscina. Futebol raiz no momento em que a quarta árbitra levanta a placa, mais 9 minutos de acréscimos. Mais 9 minutos de acréscimo. E vai mexer também o São Paulo. O Arboleda tá por ali, camisa número 5, o equatoriano, ídolo da história do São Paulo, está se preparando ali. Daqui a pouco, Arboleda em campo. O Sicredi cuida do seu dinheiro para você alcançar todos os seus sonhos. O Sicredi é confiança, segurança e oportunidade para você e seu dinheiro. Conta com o Sicredi. Bom, enquanto o pessoal amarra a rede lá, eu amarro sempre com eles, CH. E aí o jogo, reta final. Vamos ter mais 9 minutos, hein, CH? Quero saber dos likes. Como é que estamos aí, Roger? Vamos lá, já te passo, já batemos a meta, 250. 250 likes. 250? Por uma noite de quinta-feira chuvosona, essa galera é demais, hein? E agora eu tô achando... O CH, olha o gordinho funcionário da Lusa, correndo com a escada nas costas. Este é o futebol brasileiro, meu irmão. Ele autoriza o escanteio, com a rede furada e tudo, afasta a zaga da Chape. Eu quero ouvi-lo, CH. Não, você brincou dos 300 likes, eu tô achando que nós vamos chegar nos 300. Vamos ver. Mas o jogo tá definido. Olha lá o rapaz da escada. Que coisa, hein, Roger? Que coisa horrorosa. Que horror. Ai, Jesus, esse futebol brasileiro é demais, cara. O Canindé é estádio raiz, velho. Que falta fazia a gente ter jogo no Canindé. Tem que jogar mesmo, é o melhor localizado estádio da capital paulista. Essa que horror! Vamos lá, olha as alterações do São Paulo. Estamos com 47 e o Rojão da Massa trocando todo mundo. Há um tempo atrás eu noticiei que o Wendel tinha saído para a entrada do Nicolas, era o que a placa tinha mostrado, mas essa substituição está sendo feita agora. Só agora, aos 47 minutos, o Wendel 18 está saindo para a entrada do garoto Nicolas com a camisa 56 e saindo também o 28 Alan Franco para a entrada de Arboleda com a camisa número 5. Arboleda 5. Tá entrando aí o Arboleda, o equatoriano, no lugar do argentino Alan Franco. Vem São Paulo, ponta esquerda. Vamos lá, tricolor paulista, quem sabe o terceiro. Atenção, costurou a bola na entrada da grande área pelo setor esquerdo do Marcos Antônio. Vem bem a Chape para roubar. Roubou, já acelerou o Ítalo, agora bota a quarta marcha, faz um break. Setor direito do campo por ali na passagem, vai tentar o Rubens. Agora sim ele lança na ponta, lá pelo setor direito do campo com o Neto Pessoa. Vai marcar falta, não. Não marca falta, foi na bola. Mas vai parar para atender. Apesar de entrar o Arboleda na bola, sem falta, caiu machucado. O árbitro vai lá para ver se tá tudo bem, vai botar a bola em jogo mais uma vez. 48 minutos. Quer dizer que você anteviu a substituição do São Paulo, Pepe. Será que é algum dom? Não, você anteviu e acabou comigo, que eu narrei Nicolas aqui 20 minutos inteiros do segundo tempo. E aí depois o Wendel cobrou escanteio. Não, isso porque eles são iguaizinhos, né?
Fui traído pela placa da quarta árbitra. Nossa, se você foi traído, eu fui o quê? Fui tricorneado. 48, esse é o PP, tamo junto, meu amigo Pedro Piscinato, o repórter que mais cresce na crônica do Brasil. 48 e 44, ele prometeu o jogo com 9 minutos a mais, até 54. Vamos ver o que vai dar o jogo ainda nesse segundo tempo. Galera, comigo, eu tô com a galera. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. E com a Desktop assim, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Chape vem com Eduardo Doma, rola essa bola na ponta esquerda, domina Ítalo, vem para o campo de ataque, marca de 49 minutos, Elton Grimaldi marcou comigo, atenção, ele vem, passa na corrida do jogador do São Paulo, faz um break, rolou na infiltração pelo setor esquerdo, Walter Clar rolou na boca do gol, bola tocada atrás, dominou, João Vitor tentou bater pro gol, penteou, ajeitou na ponta direita, soltou a bomba, Neto Pessoa, carimba, a zaga do São Paulo sai, arremesso lateral, Chape aqui na intermediária pelo setor direito. 2-0 São Paulo, Caleri e Luciano, os dois da frente. Essa dupla sensacional do São Paulo voltando a jogar juntos, mostrando que o São Paulo com os três em campo, hein? Lucas, Caleri e Luciano é uma força descomunal no Campeonato Brasileiro. Qual tem jogador do tricolor caído? Marcos Antônio. Marcos Antônio, hein? Xodó do tricolor paulista, caído, falta nele. Bola parada, mas é defensivamente para o São Paulo, Pepe. E aí o Arboleda, o garoto Nicolas também chegam ali, conversam e que pega do Giovanni Augusto, hein? Merecia um cartãozinho o ex-Guarani Giovanni Augusto, mas não foi o que entendeu o árbitro Lucas Casagrande. Alô, Marcelo Gomes, um abraço. Obrigado, tá aqui também comentando com a gente, 270 likes. Vamos chegar a 300 para encerrar com chave de ouro essa grande transmissão da Rádio Bandeirantes Campinas. Obrigado, galera. Obrigado demais pela audiência, o São Paulo trazendo boa audiência para nós nesta quinta-feira. Essa pátria do tricolor paulista, de uma das maiores torcidas de futebol do mundo, do mundo, do mundo. 51 do segundo tempo, ele prometeu até 54. A bola está em disputa, São Paulo vem com o Danielzinho, voltou com a Arboleda, entrou agora no segundo tempo. Mete a bola aqui no centro do campo, domina Pablo Maia. De primeira deu a Danielzinho, deixou a bola passar lá pelo setor esquerdo com o Nicolas. Acelerou, rolou, botou na ponta esquerda, botou o Caleri para correr. Correu mais do que ele, saiu arremesso lateral. Vitor Caetano vai para a cobrança. Quinto sinal marcando 10 da noite. Boa noite em nome da equipe da Bandeirantes. Boa noite para você. E no Sicredi você tem cartões, seguros, consórcios, investimentos, atendimento próximo e humano em uma das mais de 2.800 agências ou WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. São Paulo vai chegando a 13 pontos, vai mantendo a hegemonia contra a Chapecoense, o bom desempenho jogando como mandante no Canindé. E vai jogar muito no Canindé ainda, porque o São Paulo vai alugar o Morumbi muitas vezes ainda até o final do ano e já acertou com a Luz a cessão do seu estádio, que aliás já pertenceu ao São Paulo na década de 40 e 50 e hoje pertence à gloriosa Associação Portuguesa de Desportos. Lusa tá jogando o quê? Série D? Série D de dado. D de dado. Correto. Deve jogar também a Copa Paulista para buscar um atalho aí para a Copa do Brasil. Chape tentou, não conseguiu, tiro de meta para bater o Rafael. Tá terminando o jogo, 2 minutinhos para acabar em CH, e o São Paulo com maestria no segundo tempo dominante, tá batendo a Chape 2-0. Merecido, né? Uma vitória construída com inteligência, com arrumação, com intensidade e com categoria. O São Paulo não é à toa o líder do campeonato. Hoje pratica entre os 2 ou 3, né, jogos mais vistosos, mais organizados. Tomara que continue assim para a torcida do São Paulo. O jogo está terminando com o São Paulo com 64% da posse, com 2 grandes chances contra uma da Chape, com 18 chutes contra 7 da Chape. 5 defesas do goleiro da Chapecoense, 1 do goleiro do São Paulo, Rafael, com 11 escanteios contra 6. Números que mostram um São Paulo dominante. Foram 11 faltas para cada lado no jogo até aqui. Vai terminar o jogo, 53 minutos, a Chape insiste, mas o São Paulo rouba essa bola. Pablo Maia bate nela, levanta para o campo de ataque o time do tricolor do Morumbi. Cauli pranchou no chão, o árbitro deu falta, o Paranaense já autoriza para bater rapidinho. Marcos Antônio levantou pela direita, vem São Paulo, Caleri vai para cima, atenção, saculejou, pé na direita, rolou no segundo pau, ninguém por lá. Geralmente a posição que ele deveria estar, mas tentou bem o argentino, Pepe. Saindo um pouco da área, o Caleri tentava o cruzamento,
mas como você bem disse, não tinha ninguém dentro da área. A bola ficou fácil, posse de bola para a Chape. É muito mais sabor às suas receitas. É Aroma das Ervas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. aromadas-ervas.com.br. Vem São Paulo de novo, bola lançada na ponta direita, entrou o André Silva, cruzou para trás. Encaixa firme, Léo Vieira. Pedro Piscinato. Pegou muito mal, nem cruzou, nem tocou. A bola ficou fácil para o goleiro da Chapecoense. Chapecoense que vai conhecendo sua primeira derrota no Brasileirão de 2026. Para Logos Materiais Elétricos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433 Jardim do Trevo, em Campinas, as melhores marcas do setor. Apita o árbitro Lucas Casagrande do Paraná. Mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Bandeiras tricolores no Estádio da Luz, no Canindé. O São Paulo vence a líder, mais líder do que nunca, agora de forma isolada. 13 pontos tem o São Paulo. Caleri e Luciano fizeram 2-0. Técnico Gilmar Dalpozo vai conversar com o árbitro da partida. Novinho de tudo, paranaense, fez uma boa arbitragem. E o seu destaque final, Pepe. Tricolor vence mais uma partida no Brasileirão, a quarta em 6 jogos. Assume isoladamente a liderança do Campeonato Brasileiro, contou também, é claro, com o tropeço do Verdão e agora se prepara para encarar o Red Bull Bragantino no próximo domingo. Roger Williams. Muito bem, Rocha Autopeças, há 33 anos ao seu lado, rochaautopeças.com.br. O destaque final do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado, mais uma vez uma honra estar ao seu lado, CH. A honra é toda minha, parabéns para todos da equipe, a equipe técnica. Venceu o melhor, que praticou principalmente no segundo tempo um futebol que mereceu os 2-0. Roger. Valeu CH, valeu a todos, valeu em nome do timaço técnico do Gil Kleber com Elton Grimaldi, com Lucas Pessoa. Vem aí Edu Pinheiro, vem aí o apito final em rede com a Bandeirantes São Paulo. 2-0 tricolor, São Paulo segue o líder. Alô Edu, a bola é sua. Um abraço, alô Roger Williams, bom retorno Americana, cuidado, tá chovendo, hein, deu uma saidinha aí, aqui no Jardim São Gabriel, tá com muita chuva, rapaziada, com calma, hein, com calma. Meus amigos, então hoje Remo 0, Fluminense 2, Vasco de virada 2, Palmeiras 1, São Paulo 2-0 Chapecoense e no primeiro tempo Grêmio 1, Bragantino 0. Então com esses resultados, o São Paulo é líder do Brasileirão, 13 pontos. O Palmeiras perdeu, está em segundo com 10. Então, derrota do Palmeiras serviu para o São Paulo. E outro detalhe também é que o Vasco vencendo deixa a lanterna para o Cruzeiro. Cruzeiro 2 pontos, Cruzeiro que ontem perdeu para o Flamengo 2-0 no Maracanã. Meus amigos, trabalhos técnicos de Gil Kleber, Elton Grimaldi e Lucas Pessoa. Seguimos agora em rede nacional com o apito final no comando da turma de São Paulo. Mais esse São Paulo 2, Chapecoense 0. Um abraço, obrigado, até a próxima. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, 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 futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara
está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. A melhor internet do estado de São Paulo, agora com a maior cobertura 4G e 5G do Brasil. Chegou o Desktop Mais, 600 MB de internet residencial, mais 15 GB no celular por R$ 129,99 por mês. WhatsApp, Waze e ligações ilimitadas no celular. Internet para casa e celular no mesmo plano. Assine já. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$ 1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Torcedor bugrino, tá na hora de jogar junto com o Guarani. Por apenas R$ 30 por mês, você se torna sócio campeão e garante acesso aos jogos do Brinco, descontos na Guarani Store, acesso a redes de vantagens e muito mais. O Bugre precisa da sua força. Acesse sociocampeão.com.br e faça parte dessa paixão. Guarani e você, juntos, somos mais fortes. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Mas o jogo em si, na segunda etapa, com uma mexida, ele mandou no jogo aproveitando o cansaço do Palmeiras. Mas por quê? Porque ele defendeu o seu meio de campo, que com o Diniz não existia. Era um time muito aberto e com a defesa muito exposta. Com o Renato, hoje, foi bem. Fernando Diniz no mercado é uma sombra para muitos treinadores aqui do Brasil, Preto? Com a cabeça que os dirigentes brasileiros têm, não resta a menor dúvida que sim. Tá aí na expectativa, né? Aguardando aí. Deixa eu mandar um abraço pro Rodrigo Maciel, que tá dizendo que eu sou oportunista. Obrigado pela audiência, viu, cara? Mas o dia que tu conseguir aguentar 1 minuto de conversa conosco sobre futebol, aí eu vou te respeitar como ouvinte, Capri. Calma, Preto, calma. Deixa o rapaz aí. Deixa o Renato Maciel aí. Rodrigo. Renato Maciel. Uma pena Rodrigo, eu ter que repetir o nome dele, é uma pena. Calma, meu. Deixa o Rodrigo Maciel aí. Deixa ele lá. Às vezes pode ser um robô também, a gente nunca sabe, né? Esse chá, inteligência artificial, tem de tudo, né? Daqui a pouco entra um Daniel Vorcaro aqui no chat, provavelmente. Já, daqui a pouco. Fica tranquilo aí, tá tudo certo, meu. Atenção, parei aqui na nota agora, o substituto do Hugo Moura foi o Barros. Barros entrou no segundo tempo, aos 32 do segundo tempo, 5. E a nota do Thiago Mendes? Bom jogo do Thiago Mendes, 7. Tietê hoje bem abaixo, hein? 5,5. Rojas entrou no lugar dele. 5. Nuno Moreira. Um dos piores em campo, 4,5.
Tanto que o Adson entrou no lugar dele. E foi um pouquinho melhor, 5,5. David. David, 6. Participou do primeiro gol do Vasco e só. David, centroavante histórico do futebol brasileiro. Qual a nota dele? 9, né? Jogava muito, David. 9. David foi embora para a entrada do Spinelli. Spinelli, 5. E finalmente a nota do melhor em campo, o craque Bandeirantes, Andrés Gomes. 8. O dono do jogo. Ó, que isso, hein? Muito bom. E a nota do Renato Gaúcho? Olha, estreia com vitória de virada sobre o Palmeiras, que é um dos favoritos ao título brasileiro. Nota 8 pro Renato. Ó. O que o Renato fará com esse time do Vasco da Gama aí, hein, Pretzel? Qual que você imagina que, ao final da temporada, o que nós vamos estar falando do Vasco da Gama sob o comando do Renato Gaúcho? Eu acho que o Vasco é daqueles times que vão lutar por 50 pontos. Certo? Então acho que o Vasco tem um time aí para ficar entre os 10 primeiros. Primeira página do Campeonato Brasileiro. O início da segunda. Acho que é por aí. Assim como a maioria dos times. O ano passado, e eu até trouxe esse dado no Esporte Debate, o ano passado nós tivemos 11 times abaixo de 50 pontos. No campeonato 11 times. No campeonato de 20 equipes. É muita coisa, né? Muita coisa. Muito bom. Gabaritado o Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá então. Sobe o hino do Verdão, Michel Lopes. Alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do E a nota do goleiro Carlos Miguel. Carlos Miguel. O Sérgio falou que no primeiro gol dava pra pegar, porque a mão mole no chute por baixo, né? Então, um 5 pro Carlos Miguel. João Paulo Capelani segue pedindo Carlos Miguel na seleção. Isso aí é factoide, né? Certo. E a nota do Kelvin? Kelvin, 3. Quanto? 3. Como assim, Preto? Como assim? 3 pro Kelvin? Ele foi simplesmente amassado pelo Andrés Gomes. Amassado. Meu Deus. Meu Deus. Foi embora para a entrada do Giai. Que também na primeira bola, ele estava meio frio no jogo, o Andrés Gomes passou por cima dele. Foi um negócio constrangedor, assim. Botou a bola na frente e o Giai tentou encostar no Andrés Gomes, ele passou por cima do Giai. O Giai caiu assim de maneira esquisita, né? Então eu não vou dar nota para ele porque ele entrou aos 27 do segundo tempo. Mas se fosse dar, ia ser menor que a do Kelvin. Mas deixa assim, sem nota pro Giai. Ô, Pretzel, o Palmeiras está precisando de lateral direito? Ou Kelvin e Giai vão dar conta do recado nessa temporada? Eu acho que precisa de um outro lateral. Eu tentaria vender o Giai, pagou muito caro pelo Giai, e tentaria trazer um outro lateral. O problema é que tem que formar lateral. Tinha o Gilberto na base, foi pro Atlético Paranaense. Esse menino era chamado de fenômeno na base, mas foi vendido pro Atlético Paranaense. Ninguém entendeu. Então não sei se o Abel não gostava dele e tal. Mas de qualquer maneira, acho que é interessante buscar um lateral direito, sim. Gustavo Gomes. O que se salvou hoje, né? Andrés Gomes de um lado, até brinquei no primeiro tempo. Andrés Gomes de um lado e Gustavo Gomes do outro. Mas não dá, né? Sozinho, hoje ele teve que carregar todo mundo nas costas. Nota 6 pro Gomes. E a nota do Bruno Fux? 3. Não. Peraí, aí isso tá de brincadeira, né? Como 3? Que conversa é essa, Pretzel? Tu viste o jogo? É o Bruno Fux, Pretzel. Tu viste o jogo, irmão? Tu viste o jogo? Ele não jogou nada. Ele errou tudo hoje. E ainda tava fora do lugar no gol. Mas, 3 Pretzel, mas olha só, o cara viajou pro Rio de Janeiro, concentrou, foi pro estádio, trocou de roupa, pôs uniforme, aquecimento. O senhor me dá nota 3 pro rapaz? Exatamente. Nós também, né? Eu trabalhei o dia inteiro, vim pro estúdio, me preparei, né?
Nota 3 pra ele. E nota 3 pro senhor também, né? Não, eu acho que não. Você se preparou aí o dia inteiro. Deixa eu ver, pelo que Estudou. foi o jogo hoje, pelo meu É. comentário, pela avaliação. Autoavaliação de Alexandre Pretzel, vamos ver. Eu acho que um 8 tá correto. Eu acho. Tá bom. O Agrela fez assim Atenção, pra mim. não. O Agrela fez um sinal de positivo pra mim. Não, o senhor maltratou E o Michel, ouvinte, mais uma vez, nota balançou 0. a cabeça positivamente. O senhor maltratou o ouvinte, nota 0. Não tem, não. O senhor falou que o rapaz... Eu respondi não, apenas. o senhor... Apenas respondi. Jefté. 4. Foi embora para a entrada do Arthur. Olha, sem nota. Ele entrou aos 37 do segundo tempo, sem nota. Andréas Pereira. 5,5. Marlon Freitas. 5. Um dos piores jogos do Marlon Freitas, hein? 5. Felipe Anderson. 4. Eita, tá duro hoje, hein? Foi embora o Felipe Anderson para a entrada do Luigi. Luigi, 5. Arias. Arias começou bem, mas sumiu no segundo tempo. Nota 5,5 para ele. Sosa. Sosa, 4. Saiu para a entrada do Lucas Evangelista. 5. Flaco Lopes. 7. Melhor do time, autor do gol. O cara que tentou jogar, mas saiu exausto no segundo tempo. Ele saiu aos 23 do segundo tempo. Exausto. Golaço que ele fez, Sim, hein? golaço. Belíssimo gol. Esse jogador é a próxima venda do Palmeiras, viu, ô Capri? Acho que vai ser uma boa venda, hein? Acho que ele tem chance de disputar a Copa pela Argentina? Acho que não. Eu também acho que não, mas olha, tá merecendo, viu? Assim como o Brasil, né? Tem atacante bom que vai ficar fora da Copa do Mundo na seleção brasileira. Flaco Lopes vai ficar de fora da Argentina. Eu acho que ele não tem bola para a seleção da Argentina, mas ele tá numa fase realmente muito boa. Muito boa. Jogando bola mesmo. Quanto valeria Flaco Lopes hoje para o mercado europeu? Você imagina aí? 30 milhões de euros. É o que eu ia falar também, 30 milhões de euros. E vai ser uma ótima venda. O jogador que veio do Lanús, chegou aqui com 20 anos, né? Demorou um pouco para engrenar, 20, 21 anos. E ele se firmou nos 2 últimos anos de uma maneira muito forte no time do Palmeiras. É verdade. E olha que ele já desbancou aí jogadores com muito mais panca, muito mais nome, muito mais rodagem. E chega jogador, sai jogador, e o Flaco Lopes nos últimos anos aí vem se mantendo ali no ataque palmeirense. Exatamente. Bom, Flaco Lopes foi embora, cansado para a entrada do Alan. O Alan perdeu o gol. Perdeu o gol de empate, que seria o 2-2. O Gomes cabeceia para o meio da área pequena e ele chuta, mas o Léo Jardim evita o gol do Alan. E por esse gol perdido, nota 5. E a nota do Abel Ferreira? Não foi o Abel hoje. Perdão, né? do João João Martins ao lado do Vitor Castanheira. Mas o João Martins foi o ficha 1, né? Nota 4 para ele. João Martins. Alô, Abel Ferreira. Você não pode sair do banco, Abel. Você não pode, Abel. Atrapalha o Palmeiras. Os jogadores sentem falta de você ali na beira do campo. Não dá. Tem que estar lá, Abel Ferreira. Tem que estar. João Martins é seu assistente, seu homem de confiança, mas não é a mesma coisa. Não é, Pretzel? Não, sem dúvida. Faz falta o Abel Ferreira. Fez muita falta banco, hoje. Né? Eu falei sobre isso durante o jogo. O Sérgio, que foi jogador, concordou também. E o Abel ali na área técnica, né? Até na hora de mudar o time, de fazer as mudanças necessárias. Hoje o João Martins voltou para o segundo tempo sem nenhuma mudança. E o time já estava desgastado. Então, ele até falou sobre isso, né? Sobre a questão física, né? Que a equipe se desgastou muito no estadual domingo. Mas a reclamação dele do gramado é uma chacota gigantesca, né? Uma chacotagem a reclamação dele sobre o gramado. Estou tomando um vinho aqui, jantando e ouvindo vocês. Vai, Corinthians. Atílio José Silva. Ô, Atílio, você é um brincalhão, hein? Tá na boa aí, ouvindo a Rádio Bandeirantes, tomando um vinhozinho, jantarzinho. Ê, vidão, hein? Aí sim, coisa linda. Um abraço aqui ao Carlos Ribeiro também, a Kátia, ao Léo.
José Francisco, tanta gente, né? Muito obrigado a todos vocês que estão no nosso chat do YouTube aqui, porque agora Alexandre Pretzel vai gabaritar a nota do árbitro Sávio Pereira Sampaio. Fala aí, Pretzel. 6. É? É uma atuação assim, ó, regular. Né? Ele deixou o jogo correr assim com faltas que aconteceram, que ele deixou de marcar. Aí foi um critério que ele adotou. Depois ele começou a travar o jogo no segundo tempo. Eu não gosto do árbitro, né, o Capri? Não sei se tu concorda, que começa com um tipo de critério. Ele começou assim, ó, vou deixar o jogo correr. Aí ele não marcou várias faltas que aconteceram no primeiro tempo. Aí os jogadores ficaram olhando pra ele. Ok, vai deixar o jogo correr? Vou. No segundo tempo ele mudou o critério. Aí ele começou a parar e começou a dar cartão e a marcar faltas normais. Certo? Então eu não gosto muito do árbitro que começa num critério e termina no outro. Só apenas isso. Então, uma nota 6 pra ele. O irmão dele apitou lá em Belém, viu? Remo e Fluminense. Certo. Um abraço aqui ao Atílio José Silva, que é caminhoneiro. Já dirigistes um caminhão, Pretzel? Não. Eu também nunca pilotei um caminhão, não, mas tenho vontade, viu? Um caminhão, um ônibus, deve ser uma experiência muito legal. Mas um abraço aí aos nossos amigos caminhoneiros ligados na Rádio Bandeirantes. Antigamente tinha o Fenemê. Você lembra do Fenemê, Pretzel? Não lembro. Fenemê? Fenemê, era um caminhão histórico. As estradas brasileiras tiveram muitos Fenemês, mas os históricos mesmos eram os Fordinhos. Tudo a história dos caminhões do Brasil começou com os Fordinhos, lá no começo do século XX. Depois o Fenemê veio só para arrebentar, um caminhãozão gigante, né? Fenemê. Hoje tem caminhões espetaculares, tem caminhão aí que custa mais caro do que muita casa de milionário aí, viu, Preto? São os caminhões aí que eu vou te falar, rapaz. Caminhão espetacular. Precisa fazer um curso de 1 ano para poder pilotar um caminhão desse, todo cheio de tecnologia, uma maravilha. Quem sabe um dia eu ainda dirijo um caminhão. Tem que ter habilitação especial, né? Habilitação para você poder dirigir esses veículos aí. Caminhão, ônibus. Senão não vai. Com o nosso conteúdo, né? Era só fazer as manobras normais. Né? Uma vez eu fui renovar a carteira. Minha primeira carteira em Porto Alegre. Aí eu fui fazer o teste de direção, né? Aí eu tô dirigindo, o rapaz chega assim, o instrutor, né? Entra à direita, entrei, tô na avenida, uma das principais avenidas da cidade. Aí na primeira rua eu sabia que era contramão. Quando eu tô chegando perto, ele disse assim, entra à direita. Aí eu olhei e sabia que era contramão. E passei reto. Aí ele te elogiou. Não falou nada. Ele só falou, entra aqui. Eu não entrei, passei reto. Aí a próxima entra aqui, eu sabia que podia entrar. Entrei, a gente deu a volta no quarteirão, parei, daí ele chegou, faz o teste de baliza porque você está aprovado no teste de direção. Aí fiz o teste de baliza, passei também e saí com a carteira. Numa época diferente, né? Hoje se tu tiver um errinho, tu tá reprovado, né? Não tem jogo de cintura, né? Na nossa época era diferente, os caras tinham mais jogo de cintura, né? Sabiam, por exemplo, que tu não era um mal intencionado se por acaso tu entrasse 1 centímetro a mais do que eles pediam, né? É um jogo de cintura, né? Tem muito interesse também. Muito interesse, para reprovar, para tu pagar de novo a taxa e tudo. É isso aí. Lógico. Então, resumindo, certo? Pelo fim das autoescolas, só isso. Rapaz, as aulas de autoescola já diminuíram bastante. Sabe, perto de casa aqui, tinha muitas autoescolas que vinham dar aula aqui perto de casa. Um dia eu passei na rua que eles ficavam ali, não tinha mais nenhuma mais. Com essa mudança aí, parece que as aulas práticas sofreram um golpe. Vamos ver, né? Deixa eu mandar um abraço aqui ao Vivaldo Junqueira, ao André Lima. Tá mandando uns parabéns para nós aqui. A Mara Fogaça também tá com a gente. Cowboy corintiano. Eli Carlos Lopes. Ele é carreteiro e tá em Salvador. Alô, Eli! Muito bom, hein?
Me conta qual que é a sua carreta aí, se é um Fenemê, se é um Mercedão. Me fala qual aí, ó. Ó o Eli Carlos aí, dando aquela buzinada pra gente. A ele, boa! Um abraço também ao César Góes. Valeu, César, tá lá em Araraquara, ouvindo a Rádio Bandeirantes. Muito bom, muito bom. A Sara Correia, valeu, Sara, perdeu mesmo o Palmeiras, viu? Fica tranquilo. Igor Fernandes. Minha mãe São Paulina tá toda feliz, tá dizendo o Igor Fernandes aqui. São Paulino tá feliz demais mesmo, muito feliz. O Fumaça, palmeirense de Penápolis. Fumaça, valeu. Rogério Luiz Francato, Capriote, Fenemê do meu tempo. Agora a marca Fenemê é da Iveco. Rogério, da cidade de Santos. Aê, muito bom. Valeu, Rogério. Obrigado pelo esclarecimento aqui, viu? O Eli Carlos está dizendo que o caminhão dele, o Pretzel, é um Scania R500 Super. Meu Deus. Daí deve ser um gigante, um monstro. Aquele que você tá com o fusquinha na estrada, ele chega atrás assim com aquele para-choque gigante, aquele farolzão ali no seu para-choque. Você fala, opa, vou sair da frente aqui. Scania R500 Sul. Vou até botar aqui para ver a foto desse caminhão, como é que é aí. Vou estar falando, Fenemê é só em museu, Capri. Pô, mas é o que eu posso fazer. Se quando eu era criança tinha Fenemê, barbaridade. Tinha um tio meu que tinha um Fenemê. Ele era lá do Paraná e às vezes ele vinha para São Paulo no Fenemezão dele lá e parava em frente à casa lá da minha avó, irmão da minha avó. Nossa, a gente ficava entrando naquele caminhão lá fazendo a festa. Era um negócio espetacular, viu? Já andastes de caminhão, Pretzel? Cara, nunca andei. Falando sério. Nunca andei. Não mesmo, é? Não mesmo. Nunca andei. Pô, rapaz, eu tô vendo o Scania R500 Super aqui. Nossa, gigante. Mas é bonito esse caminhão, hein? É lindo, rapaz. Ó, é um caminhão rodoviário de alta eficiência, destacando-se pelo motor de 13 litros, com 500 cavalos e 2.650 Nm de torque em baixas rotações, proporcionando economia de combustível. Lançado em 2025 como uma edição especial, oferece cabine R, câmbio G33, freio CRB, painel digital de 12,9 polegadas e segurança avançada. Aí, Pretzel, esse aí é o caminhão, você tá brincando, você mora nesse caminhão aí, viu? Você compra um caminhão desse aí, você tem que dar tua casa para comprar esse caminhão aí, depois você vai morar nele, viu? Falaste bem agora, são verdadeiras casas, parece, um negócio realmente impressionante. Tem toda a razão. É verdade mesmo. Ô, Pretzel, eu queria esperar o Roger Machado, para ouvirmos juntos aqui, porque ele é seu conterrâneo, tá estreando hoje no Banco do São Paulo. Tem uma polêmica aí em torno do Roger Machado, misturando raça, política. Olha, que coisa louca que nós estamos vivendo aqui no Brasil nesses tempos. É um negócio completamente maluco. É impressionante. Mas eu gosto do Roger. Eu acho o Roger um bom técnico. Olha, eu acho o Roger mais técnico do que o Crespo, você quer saber? Eu acho que o Roger é mais técnico do que o Crespo. Mas eu queria que você ouvisse a coletiva do Roger junto comigo. Podemos esperar um pouquinho aí, evidente Pretzel? que sim, eu fico aqui sem nenhum Você problema. gosta do Roger Machado? Eu adoro o Roger, eu sou amigo do Roger, só que eu falo, tu me conhece bem, eu não misturo as coisas, não misturo a profissão com a amizade. Quando o Roger parou no ano passado, durante a Copa do Mundo de Clubes, eu deixei bem claro, tem que sair, porque o trabalho estava ruim. Ele estava na zona de rebaixamento com o Inter, mesmo classificado para as oitavas da Libertadores, e mesmo sendo campeão gaúcho. Então o Roger pega o Inter em maio de 24, certo? Na enchente, e aí ele estreia, ele só vai ter a primeira vitória no quinto jogo, porque ele pegou realmente uma terra arrasada. Então ele pega o Inter quase na zona de rebaixamento e larga, tu sabe aonde? No fim do Brasileiro de 24, na Libertadores da América, em sexto lugar, certo? E aí, em quinto lugar, na realidade. Aí depois ele vira o ano, ele é campeão gaúcho invicto. Ah, mas e título estadual? Sim, o quinto título estadual dele. 2 pelo Bahia, 1 pelo Grêmio, 1 pelo Inter e 1 pelo Atlético Mineiro. Aí ele classifica o Inter para as oitavas da Libertadores do chamado Grupo da Morte, com o Bahia, Nacional de Medellín e Nacional do Uruguai. O Inter passa em primeiro. Só que o Inter no Brasileiro começa muito mal. E termina a parada para a Copa do Mundo de Clubes na
zona de rebaixamento. O São Paulo tinha 12 pontos em 16º, quando cai o Zubeldia, depois do jogo que a gente fez, São Paulo 1, Vasco 3, aqui dentro do Morumbi. E o Inter termina a primeira parte do Brasileiro com a parada em 17º com 11 pontos. Ali eu cheguei e falei, tem que tirar, tem que trocar o trabalho agora, é a hora de trocar, porque fisicamente o time está mal e tecnicamente se perdeu. E não parou, voltou com a mesma formação. E aí foi até o fim um sofrimento, e ele cai depois de uma derrota no Grenal, o Grenal de 3-2, quando o Inter teve 3 pênaltis a favor e o Alan Patrick acabou errando o terceiro pênalti. Então foi ali que ele foi demitido. Então ele estava parado, ele saiu mais ou menos em setembro, final de setembro, início de outubro, foi mais ou menos por aí. Então ele ficou parado 5 meses. 5 meses ele ficou parado. E eu gosto do Roger, e eu fiquei impressionado, Capri, que eu elogiei ele no Band Esportes, lá no nosso programa Sala do Esporte, e eu fui detonado, cara. Eu fui xingado no Instagram, xingado no Twitter, porque eu disse que o Roger foi um bom nome para o momento do São Paulo. Só que ele está pagando pela surpreendente demissão do Crespo, né? Que ninguém esperava que o Crespo fosse demitido, só que o Roger não tem nada a ver com isso. E estreou com vitória, 2-0 sobre a Chape, e o São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro. Então acho que estão pegando no pé demais, até com certo preconceito, com certo desconhecimento, né? E acho que é por aí. Não sobre racismo, tá? Não vou entrar nessa, viu? Não vou entrar na pauta de racismo aí, sobre as críticas a ele. Nada a ver para mim. Para mim é em relação a chatice que está a rede social, a rede antissocial, e principalmente pela surpreendente demissão do Crespo. Aí sim, aí o Roger está pagando por algo que não é para ele. Demitiram o Crespo, a torcida ficou indignada e está descontando no Roger. Para mim a demissão do Crespo foi um absurdo. Um absurdo completo. Né? Não falei sobre isso, estava essa semana aí fora, né? Mas eu quando li recebi a informação ali através da assessoria de imprensa do São Paulo, eu custei acreditar que aquilo fosse verdade, porque São Paulo, ele deixou o São Paulo líder do Campeonato Brasileiro. Mas as declarações do Crespo, as declarações ruins, mas é motivo para demissão? Será que não dá para chamar o rapaz e falar, ô Crespo, vem cá, vamos alinhar um discurso aqui? Eu não quero te censurar, mas, olha, acho bom ir por esse caminho. O que você acha de falar isso? Mandar o cara embora é um absurdo completo. O motivo, né? Ou a falta de motivo, porque o São Paulo até agora também não se pronunciou por que ele saiu, não é, Pretzel? Oficialmente não deu motivo por que saiu. O Rui Costa desconversou na apresentação do Roger, mas saiu por divergência, né? E também porque o Crespo é um cara caro. Então o São Paulo aproveitou uma divergência, acabou demitindo e vai ter que pagar agora. Ainda está pagando a multa rescisória da primeira passagem e vai pagar agora a segunda multa, né? Então é fácil hoje para dirigente, né? O dinheiro não é deles, né? Então eles ficam gastando a rodo aí, trocando o treinador toda hora. É uma vergonha. O Pretzel, 10h35, deixei para o intervalo. Eu já vou voltar aqui, porque provavelmente na volta do intervalo já teremos o Roger Machado. É importante a gente ouvi-lo. Primeira entrevista do Roger no banco de reservas, como técnico do São Paulo, com essa vitória importantíssima que coloca o tricolor agora na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, beneficiado que foi pela derrota do Palmeiras lá em São Januário. Atenção, meu amigo, minha amiga, atenção para esse recado aqui, porque é muito importante. Nos camarotes Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Espaço premium, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para comemorar, viver grandes emoções ou simplesmente aproveitar o futebol como você merece. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Futebol e experiências inesquecíveis. Conheça mais em soccerhospitality.com.br. soccerhospitality.com.br. E eu já volto aqui com o apito final para falar mais desta quinta rodada do Brasileirão. Não saiam daí não, hein? Parada é rapidíssimo, 3 minutinhos. Marca aí, 3 minutinhos e nós já voltamos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio.
Precisando de internet para acelerar o seu negócio? Com a Desktop Empresas você tem internet 100% fibra ótica. Eleita bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. A Desktop tem mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. E tem mais, suporte técnico dedicado, sempre ao seu lado. Acesse desktop.com.br e impulsione seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Palmeiras 1. O São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0 e o Roger Machado vai falar aí, Everton Ramos. Capri, em instantes, viu? Terminou há pouco, inclusive só uma sala de imprensa aqui no Canindé. Terminou há pouco as declarações e a coletiva do Gilmar Dalpozo. Agora o pessoal tá montando aqui para, em instantes, Roger Machado falar após a primeira vitória sob o comando do São Paulo. Esse será o único jogo do São Paulo aí no Canindé, Everton? Já a próxima partida do São Paulo já no Morumbi, ou ainda vai esperar mais um pouquinho aí por conta do gramado, hein? Não, a expectativa é que o próximo jogo em casa, Capri, já seja de fato no Morumbi, dia 21 de março. Já temos inclusive essa confirmação contra o Palmeiras. A expectativa então é que esse duelo aconteça no Morumbi. Agora, os próximos dois, a gente lembra inclusive que os próximos dois confrontos do São Paulo são fora de casa, são duelos dificílimos, né? Contra Bragantino e Atlético Mineiro. Bragantino no fim de semana e Galo no meio de semana que vem. Então esses os próximos compromissos do Roger Machado, até um pouco mais difíceis fora dos domínios, e aí retorna para o Morumbi para o duelo contra o Palmeiras no outro fim de semana. Mais um choque rei, hein, Capri? Muito bom, vamos aguardar aí então o Roger Machado que vai falar. Vamos acompanhar essa primeira entrevista depois de um jogo, de uma vitória, de uma estreia com vitória, com o pé direito aí do Roger Machado nessa chegada dele ao São Paulo. Chegou já trabalhou, deu treino, foi para o banco de reservas e já estreia com essa vitória importante contra a Chapecoense, que coloca o tricolor na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, hein? São 13 pontos ganhos para o São Paulo em 15 possíveis. 13 em 15 possíveis.
E o Palmeiras, que perdeu, para agora nos 10 pontos na segunda posição. Só que a vitória do Fluminense contra o Remo deixou o Flu também com 10 pontos. O Flu venceu o Remo fora de casa. Então o Fluminense agora é o terceiro colocado com 10 pontos ganhos. Entra aí nessa briga também pela liderança do Campeonato Brasileiro. Depois o Bahia tem 8 pontos, só que o Bahia ainda vai jogar, não é? Quer dizer, o Bahia já jogou, mas tá faltando um jogo. O Bahia nessa rodada jogou contra o Vitória, mas tem um jogo a menos, o Bahia ainda pode chegar a 11 pontos com esse jogo a menos que tem. Flamengo tem 7, Coritiba 7, Atlético Paranaense 7, Corinthians também tem 7, Bragantino a mesma coisa. Bragantino que, aliás, está jogando nesse momento. Tempo e placar de jogo de Grêmio e Bragantino. Vamos lá, Guilherme Agrela. Vamos lá, Capri. 2 minutos, quase 3 do segundo tempo. O Grêmio vai vencendo. Gol de Carlos Vinícius, 1-0. Resultado de momento lá na Arena do Grêmio, Capri. Grêmio, time histórico de Roger Machado, hoje técnico do São Paulo Futebol Clube. E aí, vai falar o Roger ou não vai, Everton? Estão finalizando aqui a sala de imprensa, daqui a pouco ele já deve estar entrando. Capri, deixa eu aproveitar para destacar para o ouvinte um nome dessa partida, dessa vitória do São Paulo, Marcos Antônio, tá? Os 2 gols nascem de lançamentos dele. O primeiro, na intermediária, um lançamento para dentro da área, buscando o Luciano, que de cabeça faz o primeiro gol, e o segundo também. Num rebote de um escanteio, a bola sobra para o Marcos Antônio, que geralmente nos escanteios é o jogador mais recuado. Ele faz um lançamento para dentro da área, o Luciano testa de cabeça para o meio da área, o Bobadilha tem a oportunidade de bater, ele não bate, segura um pouco a bola, bate cruzado, e aí o Caleri faz o segundo gol. Mas então, destacando a atuação do Marcos Antônio, 2 jogadas, 2 gols, em que com total participação dele, que nascem de lançamentos dele e que garantem a vitória ao São Paulo. Estamos nos ajustes finais por aqui, viu? A sala de imprensa já está preparada com aquele backdrop do São Paulo, tem inclusive uma faixa do São Paulo também na cadeira onde vai centrar o Roger Machado. Em instantes ele chega por aqui. O Marcos Antônio tem sido o grande nome do São Paulo aí nesse começo de temporada de 2026. Não tem não, Pretzel? Sim, e é um jogador importantíssimo. Eu acho que ele pode melhorar ainda mais se ele finalizar, se ele treinar chutes a gol. Porque ele é um jogador baixo, né? Não tem tanta força física, mas ele é muito inteligente, bate bem na bola. Então, testa mais chute de fora da área, trabalha, tenta cobrança de faltas, cruzamentos, se fortalece, porque ele vai se tornar um jogador ainda melhor se ele chegar perto da área e começar a chutar no gol. Tiver essa condição também. Marcos Antônio, muito bom. E olha, já o Roger Machado vai falar sobre isso aí. Agora, chegaram a dizer até, né, Pretzel, que a questão política aí envolvendo o Lucas Moura, que teria declarado seu voto a Jair Bolsonaro, e o Roger Machado declarou seu voto ao presidente atual Lula. Isso aí não, vai isso é fanatismo. Interferência. Não, isso é loucura, Capri. Isso é loucura, fanatismo, extremismo, o que a gente puder dizer aí. Isso está insuportável, isso aí. Insuportável. Tá demais, né? O negócio tá uma loucura aí, tá? Assim também como, certo, você dizer que qualquer crítica ao Roger se deve a racismo. Também acho que tá errado. Essa é a minha opinião. Claro. Lógico. A crítica no futebol, ela independe da cor da pele. É fato que, historicamente, né, a gente teve poucos treinadores negros no futebol brasileiro. Tivemos poucos. Então, quando surge um treinador negro com qualidade, já automaticamente se levanta essa questão. E eu sempre gosto de tratar esse tema com muito cuidado, com muita precaução, porque é aquela história, né? Como dizem por aí, para usar uma linguagem aí do que todo mundo usa. Eu não tenho lugar de fala nesse assunto. Por isso eu respeito quem está sempre do outro lado, eu respeito, procuro dar a voz para que essa pessoa se manifeste, mas é uma posição de treinador de futebol que é muito passível às críticas. E elogios também, porque quando faz um bom trabalho também o treinador é elogiado. E muitas vezes criticado. E aí não tem nenhuma relação com cor de pele. Tem com o trabalho, com o desempenho do trabalho, com aquilo que é feito. E eu gosto muito de ouvir o Roger Machado, acho que ele é um cara que tem um conteúdo
de qualidade. Eu acho ele um treinador de qualidade e torço para ele fazer um ótimo trabalho no São Paulo Futebol Clube. Esse backdrop aí, o Everton, ele tá vindo de onde, esse backdrop aí? Da China? Do Japão? Não, o que eu disse, Capri, é que eles já tinham instalado o backdrop, já tá tudo pronto aqui. Certo. Já foi colocado, porque foi retirado o da Chapecoense e foi aí instalado o do São Paulo, mas foi coisa ali de 2-3 minutos. Agora tá tudo pronto e a gente segue nesse aguardo que não termina do técnico do São Paulo. Então tá faltando o Roger chegar, isso tá faltando agora. Só isso. É isso, só isso, O Roger é do time do Rogério Ceni, viu, Pretzel? Ele vai ver o final do jogo lá. Ele vai ver o final do jogo do Grêmio lá. Tá vendo lá Grêmio e Bragantino. Na hora que acabar Grêmio e Bragantino, ele vem pra entrevista coletiva. É do time do Rogério. Gosta de ver um jogo lá no vestiário depois que termina o jogo do time dele. Mas Grêmio e Bragantino, quem tá jogando melhor? Você tá vendo aí, ô Pretzel? Grêmio e Bragantino? Estou quem tá com o jogando monitor, melhor aí? 8 minutos do segundo tempo, o Bragantino domina o jogo. Só que o Bragantino dá muito espaço atrás. Então o Grêmio no contra-ataque quase fez 2-0 agora. Mas assim, ó, o jogo em si podia já estar 1-1, né? Anularam o gol do Bragantino que, não sei se o Milhões concordou, nós ficamos meio mandrake, né, a anulação, né? Não sei, né? Anularam um gol aí que bem discutível, viu? Porque o braço agora... Vai dar discussão, Já tá dando discussão, porque o braço agora vale, então, para alguns o braço não vale, né? E agora vale, então não sei, né? Mas é o seguinte, né, Pretzel? Aqui no Brasil, essa história de mão na bola e bola na mão virou uma... Não, mas o braço à frente... Bagunça, né? O braço impedido, entendeu? Só o bracinho à frente e deram impedimento ao jogador do Bragantino. Certo. Aliás, amanhã no Esporte em Debate, 7h30 da noite, eu vou falar um pouco daquilo que eu vivenciei no início dessa semana, lá na Granja Comaria, em Teresópolis. Eu estive lá com outros jornalistas de todo o Brasil e foi uma experiência muito, muito importante. E amanhã nós vamos falar sobre isso no Esporte em Debate, viu, Pretzel? Eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu lá e também desse momento aí administrativo do futebol brasileiro. Vamos ver se a gente vai começar a ter novos rumos, uma nova era, uma nova compreensão do que a gente precisa aí da parte administrativa do nosso futebol, mas enfim, amanhã eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência e principalmente, né, uma experiência ali de estar na Granja Comari, que é a casa da seleção brasileira, ou das seleções, né? Porque a gente tem muito essa noção de que a Granja Comari é da seleção brasileira masculina de futebol. Quando tem Copa, o Brasil vai para lá, quando tem uma data FIFA importante, o Brasil vai para lá, mas não. A Granja Comari é a casa de todas as seleções brasileiras de futebol, masculinas, femininas, principal, de base. Então, eu tinha uma visão de que, sei lá, aquele espaço ficava a maior parte do tempo no ano fechado, mas é ao contrário. O espaço funciona o ano inteiro. Roger. Todo ano, com todo mundo lá usando as instalações. Amanhã eu vou compartilhar um pouquinho dessa experiência lá na Granja Comari. Então vamos ouvir o Roger Machado, o técnico do São Paulo, depois de São Paulo 2, Chapecoense 0. Vai lá, Everton Ramos. Pois é, Capri, a espera acabou, ele já está por aqui. Vamos ouvir então o técnico do Tricolor. Todos vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Roger Machado após a vitória do São Paulo sobre a Chapecoense no Canindé. Roger, boa noite. Gabriela Ribeiro da TV Globo. Vitória e liderança do campeonato. Se você tivesse que pintar uma estreia ideal, seria essa? Eu penso que sim, mas a gente já imaginava, né, que com o cenário, né, de vitória e a combinação de outros resultados, né, essa na verdade foi a grande motivação desse primeiro jogo, né, acabar essa rodada em primeiro lugar. Eu acho que foi uma estreia bem importante. Roger, tudo bem? Boa noite. Aqui atrás, Eduardo Afonso da ESPN. Na tua coletiva de apresentação, quando você foi perguntado sobre o jogo, você falou, o meu jogo de referência é o jogo contra o Grêmio, vitória de 2-0. E hoje, exceção feita esse problema de última hora do Enzo, você pôde colocar quase aquela escalação que
que o São Paulo utilizou contra o Grêmio. Você acha que a impressão foi a mesma que você teve hoje, apesar do gramado, da chuva forte no primeiro tempo? Te deixou a mesma impressão que você tinha tido naquele jogo referência contra o Grêmio? Principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo foi um primeiro tempo mais truncado, excepcionalmente, em função, né, infelizmente, da qualidade do gramado, por ter chovido muito, né, não permitir que a gente conseguisse acelerar muito o passe, mas, sobretudo, né, porque, como eu, jogando com o Losango no meio dos atacantes, eu tenho 6 jogadores dentro do campo de ataque nos meios corredores e corredor central. Né, mas para que eu conseguisse utilizar eles com maior fluidez, o que aconteceu no segundo, eu preciso induzir o adversário à busca de amplitude. Então, o que eu pedi no intervalo e que destrancou de uma certa forma, que fez com que o adversário se abrisse, foi fazer mais busca de terceira amplitude com meus médios. Quando não desce para os médios, né, a gente usar um dos atacantes como suporte para fazer essa bola parar no lado do campo, vindo dos laterais. A gente, no primeiro tempo, usou o passe dos zagueiros para os médios e não abrimos com agilidade, né, o passe para os laterais e, por consequência, não conseguia abrir o meio para o retorno. No segundo tempo, foi o melhor. No segundo tempo, eu vi muita coisa do jogo de referência como que eu usei, que foi o jogo contra o Grêmio. O primeiro tempo, como eu disse, mais truncado, mas ainda conseguimos criar, né, que nos permitia ter saído o primeiro tempo com o placar pelo menos de 1-0. Mas penso que foi um bom jogo. Roger, boa noite. Aline Fanelli, Rádio Band News FM. Foram 2 dias de treinamentos sob seu comando até esse jogo. Então, quais as principais características que você passou para os jogadores que você já conseguiu observar, apesar da situação do gramado e da chuva no primeiro tempo, e que você falasse do seu contato com a torcida? O pessoal gritou o seu nome aqui na saída do gramado, você aplaudiu. Como é que foi esse primeiro jogo para você? Os 2 dias de treino, né, eu foquei muito, né, em alguns ajustes, sobretudo porque nós íamos jogar com uma formação com 3 zagueiros, né, então precisava de alguns ajustes, né, sobretudo no posicionamento do Bobadilha, né, que de um lado eu fiz a opção para que ele marcasse a amplitude do ala, o ala esquerdo um pouco mais baixo, que daria tempo para ele chegar. Inclusive algumas das correções foi justamente isso, né, no intervalo, porque quando vazasse de um lado para o outro, como eles têm a amplitude muito larga no campo, para que o Lucas não saísse da linha expondo os nossos zagueiros, né, para que ele preservasse a linha, que nós íamos pegar o adversário um pouquinho mais baixo, mas iríamos pegar mais organizados defendendo a área. Agora, com a reação do torcedor, né, eu acho que foi rápido. A minha geração, né, eu não consegui jogar no São Paulo, né, porque tinham muitos laterais esquerdos, né, mas hoje poder ter o nome gritado pela torcida do São Paulo, isso me deixa muito feliz, né, mas eu preciso manter nessa busca da conquista do torcedor sempre, diariamente, e vai acontecer com bastante trabalho. Tudo bem, Roger? Boa noite. Giovanni Chacon, Jovem Pan. Pensando em falar de campo em si, de estilo de jogo, de busca do que fazer com a bola, me pareceu que o campo pesado forçou um pouco as jogadas pelas laterais, jogadas aéreas, cruzamentos, mas eu senti o São Paulo tentando passes, triangulações, passes rápidos, um toque só. Como característica, você pensa em tentar implementar isso para o São Paulo, daqui para frente, em jogos que dê para trabalhar um pouquinho mais a bola, não com um campo tão pesado? A informação no começo do jogo, quando a gente reuniu, foi: senhores, nós temos que ter a capacidade, mesmo tendo um time muito técnico, de se adaptar ao que o jogo pede. E se o jogo pedir disputa de primeira e segunda bola, e não o jogo pelo chão, a gente se adapta. Nós temos 2 caras que disputam a bola, a gente briga pela primeira, né, ganha a segunda, e daí a gente faz um ataque um pouco mais organizado perto da área, né, o que não poderia correr o risco de uma troca excessiva de passes numa zona mais encharcada e você entregar ali num lugar que fosse muito perigoso, né. Mas o que eu pude trabalhar nesses 2 dias foi justamente muito mais, os trabalhos foram de conscientização, né, e verbalização do que eu entendo
por o que seja o estilo de levar a bola até o gol. É a troca de passes rápida. Né, se faz muito jogo de atração em alguns momentos, que é tu parar a bola, pisar, olhar o que vai acontecer. Eu prefiro que a bola fique constantemente andando, né, de pé em pé, né, com alternância de distância, hora curto, hora médio, hora longo, hora para a esquerda, para frente, para trás, que são os movimentos desses passes que faz surgir os espaços para que tu consiga andar no campo de jogo. Né. Eu foquei principalmente os 2 trabalhos iniciais, foram trabalhos de passe, né, e conscientização de manter a bola andando, acelerar o passe, procurar o passe para frente, fazer trabalhos em apoio que aconteceram muito no segundo tempo, né, nos 2 dias eu fiz, né, e o que eu quero buscar implementar pela qualidade que os jogadores têm, sobretudo do meio campo, é um jogo técnico, mas que a posse seja meio, né, e não um fim, né, a posse seja meio para a gente chegar no gol e não ter um jogo de posse, só posse pela posse. Roger, Alexandre Salvador, canal Arnaldo Tironi. Evidentemente está na liderança, né? 13 pontos em 5 partidas, faz o torcedor ficar empolgado, até talvez tenha sido essa uma das razões pela comemoração ali ao final da partida. Mas o São Paulo tem uma sequência de partidas, acho que 3 jogos em 7 dias praticamente. Queria saber, o torcedor de São Paulo está te conhecendo agora, como é que você pretende fazer o controle de carga, talvez um revezamento dos atletas visando essa maratona e também, né, pesando que São Paulo é líder do campeonato e a torcida está muito empolgada com essa situação. Obrigado. Eu trabalho conjuntamente com todos os departamentos. Amanhã, né, pela manhã tem atividade, né, que a gente vai trabalhar o G2 e o G3, né, colocando conceitos, né, e a gente começa a avaliar para ver quem vai ter condições para o próximo jogo. Né, aqueles que estiverem em condições, eu desejo levar para campo, né, mas se a gente for correr o risco de perder alguém, né, hoje o campo estava pesado, né, a troca do Wendel, né, foi justamente pelo desgaste, não vinha jogando, né, as pernas pesaram, queria ficar em campo, e eu disse, não, vou te tirar, né, deixa o Nicolas, que está cheio de fome, entrar um pouquinho aí e ter o gostinho de ser titular por alguns minutos. Então, a partir de agora, é seguir sonhando com esse momento, realizando ele, né, na liderança, né, porém lidando jogo a jogo. O Campeonato Brasileiro, as arrancadas no começo da competição são muito importantes. São muito importantes para que tu mantenha acesa o desejo de ser campeão. Roger, tudo muito bem? bom, muito bom, Roger Machado. A gente já está apertado aqui no tempo, mas conseguimos ouvir um pouquinho aí do Roger Machado. Everton Ramos, vamos lá, o seu destaque final, as últimas informações do São Paulo aí também. Vamos lá, vai Everton! São Paulo, Capri, que volta a campo agora então no próximo domingo, 8h30 da noite, duelo contra o Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques, no interior de São Paulo, para tentar continuar mantendo a liderança do Campeonato Brasileiro. Valeu, Everton, bom retorno, bom descanso e até amanhã na programação da Bandeirantes. Teve um gol anulado do Bragantino lá em Porto Alegre, hein, Pretzel, hein, Agrela? Exatamente, mais um, né? Um golaço de fora da área surpreendendo o goleiro Everton e aí anulado por impedimento. Agora é sempre aquela demora, né, para análise do VAR. O chute foi de fora, não teve nenhum tipo de interferência, né? É mais no início da jogada. Agora uma patada de fora da área, de fato, por enquanto segue 1-0 pro Grêmio, mas o VAR analisa, né, Pretzel? Se realmente estava impedido. Início da jogada. Eu não vi o impedimento aí não, hein? É o Pita que pega a bola e atrasa pro jogador. Isso, então estão vendo se o Pita estava impedido. Não, foi muito rápido o lance. Me pareceu à frente sim, viu, Capri? Mas é bem no início da jogada, né? Aquele impedimento que a jogada começa, depois se desenrola e aí na finalização de fora da área acaba saindo um golaço lá. Ah, não. Gol legal. O defensor do Grêmio no Patou meio da área. o jogo. Gol legal. Pô, mas muito atrás ali. Patou o jogo. Muito atrás, imagina. Ó, 1-1, pode dar o gol aí, não impedimento, já deu, ó lá, não impedimento, tudo igual, 1-1. Tudo igual lá na Arena do Grêmio. É isso. Valeu, Pretzel.
Logo mais Sempre 7h30 da noite estaremos juntos, hein? Sempre um prazer, uma honra. Um abraço a todos. Até lá. Boa noite. Tchau, Agrela. Até amanhã. Tchau, Capri. Abraço pra você. Bom descanso a todos. E ó, gol do Rodriguinho por parte do Bragantino, viu? Abraço a você, Capri, e a todos aqui na Rádio Bandeirantes. Até amanhã. Muito obrigado. Amanhã, 7h30 da noite, estaremos juntos no Esporte em Debate. Mas ao longo desta sexta-feira, coisa linda, você vai ter muita informação do esporte na programação da Bandeirantes. Produção do Guilherme Agrela com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck na central técnica e o Caiame Martins também. E no nosso switcher, quem tá no switcher, hein, Guilherme Agrela? Temos Igor Nascimento ou já temos Alexandre Marques de volta das férias? Continuamos com o maior corintiano do switcher da Rádio Bandeirantes, se é que você me entende, Capri. Então é ele, Igor Nascimento. Deve estar feliz o Igor hoje, né? Nem vou dar tchau pra ele, capaz dele me bater hoje. Nem passa lá, nem passa por lá hoje, porque de virada a derrota é mais sofrida. Amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate, 7h30 da noite. Tenham todos um bom final de quinta-feira, uma excelente sexta. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Rede Bandeirantes de Rádio, pelo aplicativo Bandplay e também radiobandeirantes.com.br. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa o cantor Ed Carlos, o reizinho da Jovem Guarda, dividindo as novidades da carreira e relembrando os grandes sucessos. Aqui na Bandeirantes ele chegou a apresentar o Mini Guarda, revelando grandes artistas como Baby Consuelo e Pepeu Gomes. Tem ainda um bate-papo com o ator Mohamed Rafushi, que retorna a São Paulo com o espetáculo de sucesso Meu Remédio, em cartaz no Teatro Santos Augusta. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Não existem palavras que possam traduzir meu amor por você. Não consigo definir. É inútil viver se não tenho seu amor. Eu preciso dizer que não vivo sem ter você. Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, empresário, grande artista, Ed Carlos. Fala, Ed, como que você está? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, viu? Eu vou bem melhor agora que eu estou falando para os ouvintes da Band e falando com você.